Olá, malta! Estamos live aqui para a nossa conversa sobre Sex Education, Sex Ed, educação sexual. Não sei porquê, Sex Education na minha cabeça. Eu tenho isto, acontece-me várias vezes, que é, não sei se isto vos acontece, que é, eu vejo um termo e eu não processo, na verdade, o que é que está por trás daquele termo. Então, na minha cabeça, Sex Education, tipo, é aquilo, é uma série. Mas depois começa a ver, Sex Education é de facto uma disciplina da escola, ou um tema, não é? Começamos bem, com um facto muito interessante sobre mim. Mas bem-vindos a todos, já está aí a malta toda no chat. Obrigada, Chipa, pela raid, veio aí muita malta. Hoje, lá está, hoje a stream não é o habitual, é melhor, porque hoje estamos aqui com os nossos convidados, então para fazermos uma análise com spoilers, atenção, uma análise com spoilers de Sex Education, especificamente da temporada 4, mas é bem possível que a gente acabe por falar um bocadinho sobre a série como um todo, uma das séries mais populares da Netflix, que vai ser um fosso, mais um fosso que vai ficar aí. Agora não sei quais vão ser as grandes séries da Netflix no futuro. Temos agora o One Piece, que é interessante, mas acho que cada vez mais estamos a acabar uma era da Netflix, né? E vamos ter que eventualmente começar outra. Agora também com o fim do Stranger Things. Mas bem, para já pergunto se em termos de som está tudo ok. A mim, pelo menos para já, parece estar. Mas é isto. Boa noite, convidados. Como é que estão? Está tudo bem. Ai, que medo! Olá, É sempre Estamos todos muito, assim! boa É noite. sempre muito assim! envergonhados. Sim. É, muito, muito, muito. Eu até pensava que estavas a falar para o chat. Eu Eu sou também, eu logo pensei, convidada. sim, Espera, quem é que Quem eu é? são pensei que esses estavas a falar para o chat, convidados? na verdade, sim. Sim, eu agora Tudo vou-vos bem. desligar, vou ligar alguém do chat, tipo a Jean, estás a ver? Podia fazer isso. Por acaso é uma cena que eu tenho já há algum tempo pensado no podcast, que é eventualmente ter mesmo pessoas a falarem, tipo ter um momento com perguntas e respostas, mas pronto, ainda não tive paciência para tratar disso. Vamos então começar com as introduções, antes de mais. Vamos começar aí com a Amy. Amy, fala-nos sobre ti. Ok, muito bem. Olá a todos e obrigada, Ana, pelo convite. Normalmente tem que se agradecer no início. O meu nome é Amy Saki. As pessoas normalmente chamam-me por Amy e sou variety streamer aqui na Twitch. Stream em inglês. Agora comecei a andar, até por motivação da Ana, totalmente honesta, comecei a entrar nos single players com muitas recomendações da parte da Ana e tenho estado a jogar muitos single players. Acabei agora finalmente e ainda bem, o Sea of Stars, o novo jogo, e também gosto muito de jogar outros multiplayer games e ando aqui no mundo do content creation. Podem me encontrar na Twitch e nas outras redes sociais. E muito resumidamente é isso. No que toca a Sex Education, eu lembro-me de começar a acompanhar a série logo quando saiu na Netflix. Eu até estava a falar agora com a minha irmã mais nova e disse: epá, parece que a série foi feita para mim na altura. Eu precisava. Eu acho que é uma série que, ainda por cima, eu agora tenho 23 anos, já vai a 4 temporadas. Há 4 anos Sim, atrás começou, tinha 19. Uma sim. pessoa aprendeu muita coisa. É mesmo educação sexual, dá as suas luzes. E eu acho que me acompanhou dessa maneira. Pronto, até agora, e estou muito feliz por estar aqui para podermos conversar sobre esta série, que pelo menos para mim é uma das minhas favoritas da Netflix. Sim. E pronto. Eu diria que talvez para todos nós, se calhar a série é a mais relatable para ti. Eu acho que tu és a mais nova do grupo, não tenho a certeza, mas é possível que sim. Pronto, com 23 aninhos, depois não sei do resto. Bem. Filipe, e tu? Conta-nos lá quem tu és e qual é a tua ligação com o Sex Education. Muito bem, olá, boa noite. Obrigado pelo convite também para estar aqui. Bem, eu sou muita coisa. Assim, mais no online, as pessoas acho que do Twitter conhecem-me mais, talvez por estar ligado ao gaming. Mas eu sou um autor também, já publiquei alguns livros. Podes falar à vontade, Sim, sobretudo do mais recente, acho que é interessante o mais contares. recente vai sair agora em outubro. Já agora vou aproveitar e fazer alguma Sim. promoção. Chama-se Entre as Mulheres. É um livro que neste caso fala mais sobre o David, que é um pequeno, um menino que tem autismo
E fala também de uma história de aceitação, porque a história começa quando o pai do David, ao fim de um ano, do pai ter decidido desaparecer por não conseguir compreender, aceitar o autismo do filho, e a Marta, a mãe, está sozinha com ele e vai ter que criá-lo nessas condições. E não vou revelar muito mais, porque vão ter que ler. Mas eu tenho outro livro, que é o Deixa-me Ser, que é um livro autobiográfico e que conta a história do meu coming out e que foi um projeto que comecei em 2015, 2016 e que inclusivamente correu a muitas escolas em Portugal. Eu estive no Porto, Lisboa, Torres Novas, que é a minha cidade, Tomar várias vezes também, a Leiria, Covilhã, e eu ia falar às escolas realmente de muitos temas que estão ligados com Sex Education. Portanto, a minha ligação à série acabou por ser muito, muito pessoal. Eu lembro-me, eu comecei a ver também quando estreou, acho que foi em janeiro de 2019, por aí, ou pelo menos foi quando eu comecei a ver, e eu lembro-me perfeitamente de ver o primeiro episódio no autocarro, e eu tinha alguém sentado ao meu lado, e aquilo, vocês sabem que aquilo começa logo assim mesmo, Sim. de uma forma Sim. muito Acho que forte. sobretudo a primeira Sim, temporada é bem abusada, não é? sim, sim, Logo sim. o primeiro episódio a abrir. Sim, e eu, não estava muito preparado, porque eu não sou muito de ver trailers, porque acho que estragam muito às vezes a surpresa, não é, daquilo que vamos ver. E quando comecei a ver aquilo pensei, ok, isto é algo que é realmente inovador, no sentido que é muito, é muito explícito, mas no bom sentido, ou seja, que não esconde nada e que realmente, e acho que nós vamos falar disso aqui hoje, eu acho que vai abrir muitas portas, e eu posso dizer que no meu projeto, que eu agora, para quem não sabe, eu não vivo em Portugal, eu estou a viver em Berlim, não tenho ido tanto às escolas agora por causa disso, mas no projeto que eu comecei, eu acho que há um antes Sex Education e um pós, porque o ano passado, por exemplo, eu estive numa escola em Tomar, com um auditório que tinha cento e tal alunos e alunas e professores e auxiliares de educação, etc. E eu acho que muitos deles já me estavam a ensinar a mim, porque nós falámos inclusivamente muito da série e de outras séries como o Heartstopper e até de Sim, jogos sim, como sim, o sim. The Last of Us, etc. E é essa a minha ligação à série. Depois, claro, como fã também, mas isso já vamos explorar aqui mais à Boa. frente. Ok, obrigado por teres partilhado. Inês, agora para terminar, conta-nos. Olá a todos. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Acho que temos aqui um belo painel e se calhar a minha introdução vai ser a mais chata de todas, porque o meu nome é Inês Chaissa, tenho 28 anos, neste momento sou jornalista no Público e neste momento, precisamente, estou a editar o P3, que é a componente, a parte de secção do Público mais ligada aos jovens. Tirando isto, pronto, o meu trabalho ocupa-me a maior parte do dia, portanto, neste preciso momento não tenho capacidade para ter muitos side gigs ou projetos para além dos meus hobbies, que já, pronto, felizmente tenho tempo para eles, que também incluem jogar, mas acho que sou muito mais novata do que vocês, muito mais mesmo, e sou apenas uma curiosa nesse campo. Também adoro escrever, não fizesse isso na minha vida, obviamente, e adoro ler principalmente, portanto fiquei muito curiosa com o teu livro, Filipe. Obrigado, obrigado. A minha relação com Sex Education, vocês agora estavam a falar, eu confesso que eu não sei quando é que a série começou, devia ter-me preparado nesse campo, mas eu já a revi várias vezes. Não por fogo, é a série da minha vida, mas porque eu às vezes dava por mim a pensar em situações da minha vida e a pensar, ok, eu já vi isto numa série, deixa lá ver como é que eles trataram disto. Porque precisamente tem essa componente pedagógica, mas sem ser muito paternalista, não é? E a falar de imensos temas diferentes, alguns que nunca me tinham passado pela cabeça, outros como já vos disse, que consegui relacionar de forma bastante próxima com a minha vida. Portanto, eu acho que esta conversa tem tudo para correr bem, honestamente. Sim, sim, sim. Escolhi bem. Boa. Olhem, antes de começarmos na conversa da série propriamente dita, vamos então gravar o vídeo para o Twitter, que eu já tenho aqui tudo preparado. Vocês não têm que fazer grande coisa, vão ter que só que me ouvir com a minha voz altamente robótica.
um script sem script, estás a ver? E é isso, está bem? Pronto, depois eu digo assim adeus às pessoas, vocês dizem adeus ou fazem o que vocês quiserem. Bem, então bora lá. Olá malta, já estamos aqui live para a análise do Sex Education com os meus convidados, a Amy Saki, Inês Chaissa e o Filipe Branco, e parece que temos aqui, a Inês estava a dizer, temos aqui um cast muito interessante para esta noite, com ligações muito especiais à série e à comunidade LGBTQIA+. Por isso, apareçam por aí. Vamos falar da série com spoilers, atenção, com spoilers, por isso, se ainda não viram tudo, é melhor verem primeiro e depois acompanhar o podcast nas plataformas habituais. Por isso, apareçam daí e até já. Pronto, agora eu ponho só, assim, muito rapidamente o vídeo aqui, que eu já tenho tudo preparado e let's go. Portanto... Agora pergunto-vos a vocês, assim, de uma forma mais geral, isto é um bocado um break the ice, que é, qual é a vossa personagem favorita de Sex Education? Que não é fácil, ok? Vou-vos dar assim um tempinho para pensar. Eu também já digo aí alguns nomes, porque às vezes é preciso uma pessoa relembrar os nomes. Eu própria... quando me vou preparar para estes programas estou sempre a relembrar os nomes, porque eu sou muito fácil de decorar caras, mas nomes sou um bocado péssima, portanto eu vou-vos dizer alguns nomes aqui mais da temporada 4, mas também podem pegar noutras personagens de outras temporadas. Portanto, temos o core cast, que é o Otis, a Maeve e o Eric, na minha opinião. Temos a Jean e entretanto a introdução da Joanna nesta nova temporada, que é a irmã. O Adam e a família do Adam, não é? O Michael, que é o pai, e a mãe, que eu não sei o nome, mas tem uma intervenção bem menos importante ao longo da série, nomeadamente nesta nova temporada. A Ruby, a Amy, o Isaac, que depois também foi introduzido mais recentemente na série. Jackson, Cal, a Viv, e depois as personagens novas, Abby, Roman e a Aisha, ok? Portanto, foi assim as mais relevantes aqui da temporada 4, mas pá, quem conhece Sex Education sabe que a série tem muitas personagens e se calhar isso é um tema que nós eventualmente também vamos acabar por pegar aqui em relação à temporada 4. Portanto, pergunto-vos a vocês agora, não sei se há alguém que já tem uma personagem em mente que queira começar. Eu adoro a Ruby. Ok. Adoro Tens de mesmo. explicar, tens que justificar Tenho a que tua explicar. resposta. Sim. Se calhar a minha resposta vai mais no sentido que gostava de ter visto mais da Ruby nesta temporada, apesar de que quando ela entrou eu acho que foi sempre muito bom e teve uma participação muito boa, mas depois da temporada 3 gostava talvez de ter visto mais algum desenvolvimento, mas acho muito interessante e achei nesta temporada muito interessante aquela questão do bullying e lá está, porque nós conhecemos a Ruby como quase uma bully, não é? É uma pessoa Sim. assim Uma mean supostamente muito girl, forte, né? exato, supostamente muito forte, e depois fomos desconstruindo o personagem e percebendo as camadas todas que ela tinha e achei muito interessante. Mas é como disseste, é muito difícil escolher um personagem. Eu podia dizer a Amy também que adoro, Sim. e acho que para mim a Amy teve o melhor final de todos. Yeah. E- Sim, eu acho que a Ruby e a Amy também, acho que são daquelas personagens que acho que ninguém na série estava à espera que se tornassem fan favorites, mas acabaram-se por tornar, e tu vês que a importância que eles tinham na primeira temporada não tem nada a ver com a importância que as personagens sim. têm agora. Portanto, também é sempre interessante ver como o próprio público acaba por moldar a série, né? Quando estamos a falar de uma série com muitas temporadas. Ok, quem mais se Eu ia. pronuncia? Agora que já estamos no tópico da Amy, a minha personagem favorita, quando perguntaste, foi logo Amy. A mim foi desde aquele momento do autocarro, que ficou viral na internet, que é só um autocarro, aquela, não é? O trauma que ela ganhou do assédio sexual. E a forma como ela não lidou inicialmente e depois ainda teve que aprender a lidar até ao final da série, para mim, foi daquela... É uma coisa que para mim, somehow... Não é somehow, é mesmo relatable.
Não consigo explicar. Eu lembro-me quando vi a situação do autocarro, eu lembro-me que me vieram a lágrimas aos olhos, e quando elas todas entram, as mulheres, quando elas chegaram de castigo e tentaram encontrar uma coisa em comum nesse mesmo episódio e descobriram que o que era em comum era o assédio. Sim. E quando vão todas para o autocarro para ajudar a Amy a ultrapassar este trauma, eu lembro-me que me vieram lágrimas aos olhos, porque eu acho que não é que seja um tópico tabu, porque tabu não é, mas também não é que não seja pouco falado, mas às vezes parece que falta aquela entreajuda de saber como lidar com estas situações. Eu acho que é um tópico que fica muito escondido. E para Eu mim acho que, imagina, por um lado, acho que as mulheres muitas vezes não falam, porque é uma coisa que nós estamos tão habituadas ao nosso dia a dia, e eu farto-me dizer isto ao meu namorado, porque eu acho que, e agora dizendo aqui também ao Filipe, eu acho que os homens não percebem o quão assediadas as mulheres são ao dia a dia, em coisas que tu já nem ligas, estás a ver? É um homem vai na rua e diz-te qualquer coisa e tu vais no teu dia tal e qual, nem sequer vou mais pensar naquele assunto, porque é uma coisa que tu estás habituada, e agora que já sou muito mais adulta, às vezes lembro-me de coisas que ouvi e vi quando eu se calhar tinha 14 anos, que é uma coisa Achavas mesmo... que era normal, na altura ninguém tinha Não, dito, não sei Que- se achava normal. Eu acho que aquilo deixava-me perturbada. Eu acho que ao longo da tua vida tu vais aprendendo que aquilo acontece. E se calhar começas a normalizar mais a coisa, sabes? Que não é correto, mas normalizas porque tens que viver a tua vida, né? Não podes, quer dizer, há pessoas que de facto não conseguem viver a sua vida porque tiveram experiências altamente traumatizantes. Como é o caso, por exemplo, desta história da Amy, mas no fundo é algo que acho que as mulheres acabam por não falar porque está tão interiorizado como algo que it is what it is, não é? Que nós nem falamos umas com as outras sobre isso, e os homens acho que muitas vezes não se apercebem disso, porque eu sinto, por exemplo, eu quando estou na rua com o meu namorado diferente. não acontece nada. Sim. Nada. Não há um comentário, não há nada. Portanto, se calhar, pá, não sei, é uma coisa, é um assunto complicado. E eu até, só mesmo para adicionar, é como é que isso afeta depois as relações futuras. Eu acho que é algo que a personagem da Amy passou. Certo. Porque é aquela coisa, não é só o ter acontecido e opá, pronto, agora tem. It is what it is, não é aquela coisa que tu disseste, mas depois é o trauma que fica em que. Como é que eu hei de me relacionar a seguir? Eu acabei de ver isto, estou traumatizada e não sei como dar cope. Não sei como ultrapassar, e agora estou com alguém e tenho estes impedimentos e eu não sei, sou eu, o que é que eu faço, com quem é que eu falo, como é que eu falo. Sim. E até podes gostar muito da pessoa, etc, mas há ali um break que... Pronto. Exatamente. Sim. E a Amy, eu acho que a personagem da Amy foi ótima de todas as maneiras para mostrar essas situações e o que é que se deve fazer. Ela procurou ajuda e mesmo com ajuda às vezes não conseguiu chegar lá, foi preciso assim um breakthrough que demorou 2 temporadas, se não estou errada. Exato. Isso eu acho muito interessante, que era muito fácil fazer isto, tipo, numa temporada fechou o assunto, tá done. O facto de eles ainda pegarem neste assunto na 4ª temporada, e tu vês ali, há momentozinhos, tipo, não são mega claros, mas tu vês que ela ainda não ultrapassou aquilo. Exatamente. E depois o closure que vocês falaram, acho que é de louvar. Não há muitas séries que façam isso. Totalmente. 5 estrelas. Bem. Alright, Inês, faltas tu. Aposto que já disseram a tua personagem favorita, não é? Não disseram a minha personagem favorita. Ok, boa. Então conta. Também adoro a Amy e eu queria só mesmo terminar este capítulo, este grande capítulo. Vocês já disseram basicamente tudo, mas o pormenor das calças para mim foi delicioso ao longo desta temporada, porque ela, apesar de ver aquilo como um objeto da violência a que foi sujeita, na mesma medida não se conseguiu livrar delas. Eu sei que ela depois acaba por queimá-las, mas houve ali um momento de hesitação que, na verdade, quase resume toda aquela viagem que ela estava a fazer de cura, não é? De autodescoberta. Ela depois até tinha o diário onde ia escrevendo, mas pronto, isto para mim foi um pormenor que deu uma perspectiva bastante realista daquilo que é superar um episódio destes. Mas não é a minha personagem favorita, é uma das minhas personagens favoritas.
Eu acho que a personagem que levou esta temporada às costas foi o Eric, para mim, porque ele tocou num assunto que eu acho que é bastante importante, que tem a ver com quase a dissonância que tu sentes ao seres queer e católico e Certo, cristão. certo. Isso para mim, ou seja, não é necessariamente o meu caso, mas para mim eu acho que era uma coisa muito importante de se tratar e que eu vejo muito pouco refletida também em séries. Sim. Mas a minha personagem favorita, não desde a primeira season, mas para aí desde a terceira, portanto há 2 seasons, é o Adam. E eu acho que ele na última então teve mesmo o arco de redenção quase completo, especialmente na relação com o pai. E também por ser se calhar uma das poucas representações de pessoas, de homens bissexuais minimamente realistas que nós temos no mídia assim tão mainstream como foi Sex Education. Portanto, eu acho que se eu tivesse que escolher uma personagem favorita, apesar de, imagina, eu ao longo de 2 temporadas quis bater-lhe, porque eu achava que ele era completamente aborto, mas eu adorei a viagem toda que se fez até chegar à 4ª e ele conseguir mesmo soltar-se e afirmar-se. Yep. E olha que foi uma personagem que teve um trabalho muito complicado na temporada 4, porque ele é do cast, é aquele que está completamente isolado, não há qualquer ligação. Tu não vês, eu acho que ele nem sequer tem nenhuma cena com o resto do cast, ou se tem. Sim, no funeral. No funeral. No sim, funeral, sim, ok, sim. pronto. Mas Mas é realmente tirando com o Eric. isso, E com o Eric, o que é bastante incrível, como é que consegue na mesma manter interessado naquilo que está a acontecer ali, porque era muito fácil tu aparecer o Eric, o Adam, e tu pensar, ok, está bem, Yeah. próximo. Até porque há muitas personagens e há muita coisa a acontecer nesta temporada, portanto era muito fácil isso acontecer. Querias dizer alguma coisa, Amy? Diz. Sim, eu ia dizer, mas eu acho que também o que ajudou a ligar o Adam logo ao cast é logo o episódio 1 com a situação da Amy e quando abriram a clínica ele ser logo o primeiro com a situação da Viagra. Logo a partir daí houve logo aquela ligação e mesmo independentemente de depois ele ter acabado com a Amy e ter havido aquelas, pronto, a situação toda dele ficar afastado e estar com o Eric, ainda houve depois aquela mini amizade que tentaram fazer o grupinho de Ruby, Otis, Eric e Adam, que acabou por juntar, mas mesmo assim, separando-se, aí está, ainda agora para a temporada 4, ele mesmo assim conseguiu fazer parte da história de alguma maneira, ainda conseguiu ter o closure com o Eric no final, que foi Sim, também sim. ótimo, que eu acho que aquilo deve dar uma paz enorme. Quando uma pessoa acaba uma relação, eu acho que até mostra como se deve acabar uma relação para se conseguir começar uma nova e aceitar-se o passado para se fazer um futuro. Eu acho que o Adam nesta situação aí está longe, mas está perto e uma pessoa sempre manteve o interesse no Adam. O Adam também é uma grande personagem. Até queria adicionar só mais uma personagem, mas eu esta só gostei muito mais na primeira temporada. Depois as outras, aí está, é como o Adam, apetecia-me bater. Que até era o Otis. Opa, sim. O Otis era uma ótima Acho que personagem. temos muito que falar do Otis Acho que esta sim. temporada. Temos sim. Opa, não, a minha é só o Otis, era a minha personagem favorita e continua a ser, pelo menos da primeira temporada, por toda a situação da dificuldade sexual, não é, que ele tinha e da forma como é preciso mostrar que também estamos bem sem ser ativamente, sexualmente ativos. Certo. Eu acho que para mim aquilo, pronto, eu comecei com 19 anos e eu fiquei, epá, Espera aí. o que é que está a passar? Então, Sim, mas sim. eu estou a normalizar isto numa sociedade totalmente hipersexual. Mas o que é que está a passar? Acho que no início ele acaba por ser aquela personagem muito relatable e bastante peculiar, não é? Depois, entretanto, tornou-se um monstro. É isto que eu tenho a dizer. Não tanto, mas pá, eu também não gostei muito da atitude dele na temporada 4, mas pronto, já vamos ter a oportunidade de falar disso a seguir. Aproveito para dizer aí ao chat que já temos a nossa publicação no Twitter, portanto já podem partilhar e convidados, se também quiserem fazer retweet, também podem fazê-lo. E há mais pessoas a queixarem-se da evolução do Otis no chat, como seria de esperar. Mas bem, vamos então falar da temporada 4. Espera,
Aliás, vou dizer também as minhas personagens favoritas já Pois agora. eu ia perguntar Assim, já assim agora. de forma muito, muito rápida, porque vocês também já falaram de muitas. Pá, eu acho que eu destacava assim a Ruby também, porque lá está, eu adoro histórias de mean girls turned good girls, né? Não é uma good girl, mas acho interessante como ela mantém aquela essência dela, portanto eles não fizeram wipeout daquilo que era a personagem dela, mantém a essência dela, só que no fundo, para além de haver um character development, há também uma exploração daquilo que está no background da personagem, porque ela também não sempre foi uma mean girl, né? Nem mesmo quando a gente a conhecia na primeira temporada, ela não era só mean girl, era aquilo que nós víamos, não é? Portanto, acho que é essas duas perspectivas, para além de haver uma evolução da personagem, mostra de facto o que é que está para mais do que aquilo que a gente vê inicialmente na pessoa, naquilo que é os preconceitos, que acho que, pá, na minha opinião, acho que foi um bocado esse o problema da temporada 4 para muitas pessoas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu digo isto com base naquilo que eu vi nos comentários no Twitter, vi algumas pessoas a dizerem, pá, que não gostaram da temporada 4, que foi uma palhaçada, que a série perdeu a essência, etc. Mas eu acho que aqui o que aconteceu foi... As pessoas ficaram-se, viram para o primeiro e segundo episódio, ficaram-se pelo, ok, isto é a nova escola, que são todos os putos queers e weirdos, e ninguém quer saber das minhas personagens e das minhas cenas, portanto, que no fundo acho que é exatamente o choque que a série quer fazer. A série quer que tu aches que eles são só aquilo, que são os miúdos tipo super privileged, que... super obcecados com a sua sexualidade e que a sexualidade é tudo e fazem, sei lá, charity stuff e tudo aquilo que é idealista e que a gente vê como tipo, a Gen Z, o woke é isto, estás a ver? E a malta ficou por ali e não viu mais da série e não percebeu que eu acho que aquilo foi mesmo intencional. Porque se calhar foi aquilo que as próprias personagens passaram, ou seja, no caso do Otis e a Ruby e a Amy, por aí afora o Eric, que passaram também quando chegaram lá, que é tipo, quem são estas pessoas mesmo? Tipo, eles são uma fachada, não é? Isto não é mesmo assim, isto não é real. Eu acho que muita malta ficou por aí e não conseguiu perceber, acho que a mensagem desta temporada, que acima de tudo, parece-me que, mais até do que, claramente, pá, tem um grande foco na componente sexual e de sex education, mas tal como também já falámos aqui, esta é a temporada claramente com menos sexo e menos amor e whatever da série toda. Eu acho que eles inclinaram-se mais até para a perspectiva da aceitação, da acessibilidade, tudo isso, que obviamente também está muito ligado à sexualidade, mas não só, né? Porque falamos aqui de questões de raça, falamos aqui de questões até da surdez da Aisha e por aí afora, portanto, de uma forma geral e fazendo aqui kick-off do tema da temporada 4, entristece-me um bocado isso, mas pronto, mas é o que é, ainda bem que nós vimos e gostámos e efetivamente a série está no top 1 ainda, confirmei hoje, ainda está no top 1 da Netflix, cá em Portugal, o que é fixe, e a série permanece um êxito, portanto, se cá não teve tanto hype como as outras temporadas, também acho que, na minha opinião, a Netflix promoveu muito menos esta temporada do que as restantes. Obviamente não posso estar à espera que a promoção seja igual à do One Piece, que é uma coisa totalmente nova e que eles têm que fazer um esforço consciente para que toda a gente saiba, mas pá, tendo em conta que foi a última temporada de Sex Education, acho que foi assim um send-off por parte da Netflix, foi tipo, olha, isto está aqui, está bem? Vão ver, não é? Porque eu nem sequer sabia, eu acompanho a série, que tinha saído também, sim. Eu só vi quando fui à Netflix e apareceu-me lá no highlight. Sim. Porque geralmente o que é que tu estás à espera? É entrevistas com o cast nos canais da Netflix. Eu estive a ver, pá, tinha pá aí 2. Sim. Que é pouco. E não foi assim tão promovido, ou seja, as próprias entrevistas que foram feitas não foram assim tão promovidas. Sim, e imagina no TikTok. Teres a presença, exato, no TikTok, exatamente, teres a presença do cast a ir aos night shows, essas coisas todas, pá, não houve nada disso, portanto, foi mesmo tipo, olha, está aqui, tá, vejam.
mesmo a foi um nível de bocado assim. promoção na rua, não é? E eu que vivo numa grande cidade, não é? Sim, Houve muita promoção, por exemplo, ao The Witcher, que eu acho que é uma série que já foi caindo, não é, na qualidade, mas isso é outro sim. tema. Mas houve muita promoção à última temporada e eu de Sex Education, honestamente, eu Não viste não nada, vi né? quase nada, sabes? E as outras temporadas foram muito mais promovidas, mas lá está, é a quarta temporada, eles já têm o público mais ou menos fiel e se calhar Sim, otimizaram a acreditaram coisa, não nisso, é? não é? Não sei. Sim. Mas acho que, ou seja, claramente houve pessoas a ver, né? Mas eu acho que isso também afetou, isso também não ajudou, porque eu estive a falar com o malta e tive várias pessoas, lá está, quando eu estava a falar com os convidados e fora até dos convidados, pessoas que de facto não viram ainda a nova temporada, Sim, ou viram, mas tipo só viram aí um ou dois episódios, e isso também é uma questão de hype, né? Quando não há muito hype à volta da coisa, tu também não sentes grande responsabilidade de acabar de ver para depois comentar com as outras pessoas, etc. É uma coisa que tu, vou vendo e se cá, depois entretanto começaste outra coisa e perdeste qualquer interesse. E isso é algo que sobretudo acontece às vezes nas últimas temporadas, que é, como já não vai haver um seguimento, efetivamente por ti pode acabar ali, tu não vês mais e o teu, tipo, encerrou a tua conversa com aquela série. Portanto, pá, yeah, é um bocadinho pena. O que é que eu falava mais antes de vos dar a oportunidade também de vocês falarem um bocadinho da série? Que é, pá, acho que a série tentou fazer muita coisa nesta quarta temporada. Sex Education já sempre teve muitas personagens. Nesta quarta houve personagens que saíram, mas houve muitas personagens que entraram. E há uma data de temas interessantes que nós já falámos aqui, mas não só. Eu tenho aqui alguns que eu destaquei, que achei que foram interessantes, mas que não foram quase explorados, porque há tanta coisa a acontecer na série que não dá tempo, simplesmente. Tens 8 episódios, tens tantas personagens e são temas, alguns deles bastante complexos, e sobretudo quando é a primeira vez que os puxas para o ecrã, tentares resolver aquele não é problema, mas resolver aquele arco é muito difícil. Pronto, eu tenho aqui, por exemplo, o mistério do pai do Jackson, que foi uma coisa que eles meteram para ali e sem fizeram dúvida. um drag tipo da Cancer Story, e depois sinto que não foram nada com aquilo, tipo, eu não percebi onde é que eles queriam chegar com aquilo, foi uma cena assim um bocado random. Mesmo a relação abusiva da Viv, pá, achei interessante, mas também não houve exploração nenhuma daquilo, foi assim, uma coisa muito superficial. A sexualidade da O, que é Ace, que revelaram assim, tipo, olha, by the way, pronto, mas depois tipo, acho que sobretudo era uma oportunidade tão interessante de falar de alguém que está super ligado à sexualidade, né? Porque ela é terapeuta, mas não tem sexo ou não vê o sexo da forma que a maior parte das pessoas vê, portanto, mais uma coisa assim um bocado out of nowhere. E a surdez da Aisha, que também foi uma coisa que eu fiquei assim, tipo, eu só percebi naquele momento, eu não sei se eu Também. fui assim um bocado burra, mas eu só naquele momento é que eu percebi efetivamente que ela era surda, mas depois também não foi uma coisa muito falada, etc. Portanto, acho que é um tema constante ao longo desta temporada, que é muitos temas interessantes, mas lá está. Tentar terminar isto assim é complicado, e do que eu estive a ler, acho que isto também é um bocado sintoma de esta temporada no início não começou como sendo a última. A ideia era que até houvesse mais, portanto, a writer é que quando estava a escrever eventualmente percebeu, espera aí, se calhar é melhor terminarmos aqui porque estou a ver que as coisas estão a encaixar dessa forma. Mas inicialmente a temporada não começou como sendo a última. Vocês se lembram e se acompanham as notícias dos casts, etc. da net, no início até houve a conversa de, olha, estas personagens vão sair da série do Sex Education, que era a Maeve, o Eric, etc. Mas efetivamente acabaram por ficar até ao final porque não houve mais temporadas, portanto a série acabou. Por isso é isto, portanto, assim de uma forma muito resumida, pá, eu gostei da temporada, acho que a temporada é boa e gostei da série, acho que foi, não acho que seja uma má conclusão, também não sinto que precisaríamos de muitas mais temporadas para isto, mas de facto é a mais fraca, eu acho que possivelmente é se calhar a mais fraca do Sex Education. E vocês, o que é que vocês acharam?
Olha, eu gostava só de dizer em relação àquela questão de ser muito queer esta temporada, e eu até partilhei esta semana lá no Twitter exatamente sobre isso, porque se vocês forem ao Rotten Tomatoes, a série realmente a nível do público tem uma avaliação muito baixa, de 42% mais ou menos. Desta temporada, né? Desta Da temporada, sim, desta temporada. E eu estive a ler hoje alguns comentários por curiosidade, para ver se eram realmente, pronto, opiniões bem formadas, não é? Que temos que aceitar. Uma pessoa pode dar uma estrela, mas realmente ter uma opinião bem formada. Mas a verdade é que muitos comentários é realmente a dizer, havia um que eu até escrevi aqui que dizia too much queerness. E eu não sei onde é que eles andaram nas temporadas anteriores para chegarem a esta e acharem isso estranho, mas ok. Mas eu realmente partilhei no Twitter que às vezes nós vivemos em bolhas, não é? E eu, por exemplo, aqui em Berlim, eu vivo numa bolha de diversidade, não é? E ver No aqueles sentido mais personagens positivo, tu estás numa num bolha sentido positiva. muito positivo, sim. E quando comecei a ver o primeiro episódio realmente, e eu estava a ver com o meu namorado aqui, e nós comentamos logo, oh meu Deus, isto parece que estamos em Berlim, porque realmente aqueles personagens acabam sempre por ser estereótipos ali Sim, na sim, série, sim. não é? Que depois, lá está, vão sendo desconstruídos, e nós vamos percebendo que eles não são assim tão positivos, ou sempre felizes, etc. Sim. Mas a maior parte das pessoas, claro, achou isso estranho, não é? E eu percebo que se calhar às vezes há de outras produções que se calhar são um bocadinho mais Disney, como eu costumo dizer, e se calhar as pessoas até já viram, sei lá, um personagem trans numa série, mas não viram de outra forma, só viram daquela forma muito, às vezes muito bonita, digamos assim. Não, Ou não sei muito se má, ou atenção, muito acho que má às também, vezes sim. é este, ou Sim. é uma coisa, ou é tipo a versão pior que pode acontecer, que os teus pais não aceitam, os teus amigos Sim, mandam-te para o sim, carago, o teu namorado desaparece, ou é uma versão mesmo muito péssima, que acho que sim, foi muito aquilo que nós tivemos até agora, que é as personagens gays morrem nas sim, séries, sim, sim, etc. sim. Ou a versão muito idealista, e acho que aqui no Sex Education é um meio-meio, não é? Que é, olha, temos as struggles, mas também temos todos estes momentos super positivos e Sim. enriquecedores. E tens personagens que gostam de ser eles próprios, e às vezes é isso que causa esse desconforto às pessoas, é achar, já acham aquele personagem estranho e depois ainda acham mais estranho como é que o personagem gosta de ser ele próprio, não é? Porque, como tu disseste, muitas das vezes é sempre aquele conflito que também é importante mostrar, obviamente, mas é sempre aquele conflito de, eu não gosto de mim, ou a minha família não gosta de mim, como era o caso do Adam, por exemplo. E parece que as pessoas já se habituaram mais a isso, não é? Isto vamos aos poucos. E depois tens ali personagens que, pronto, que são eles e não querem saber, não é? E acho que isso acabou por se calhar, chocar um bocadinho mais essas pessoas. Agora, só outro ponto, eu gostava também realmente que alguns temas, como o da Vive, fossem mais explorados. Eu posso dizer-vos que uh, no projeto que eu tenho nas escolas, a violência no namoro é muito mais abordada do que as pessoas às vezes pensam. E nós fazemos um género de questões anónimas em que os alunos e alunas escrevem em papelinhos, e depois eu e as professoras líamos em palco ou na sala de aula, e ninguém sabia quem que escreveu o quê, e muitas questões que apareciam eram sobre relações abusivas, não só violência física, mas também violência às vezes do controle e mais psicológica. Certo. E quando eu vi aquilo ali pensei, fogo, isto merecia mais uma temporada para desenvolver realmente, como fizeram com a Amy, por exemplo, porque ok, a Viv teve uma resolução, mas foi uma resolução muito apressada, e nós sabemos que na vida real estas coisas demoram. Sim, Era sim, como é excelente. que aquilo afetou as próximas relações dela, etc. Foi algo que lá Sim, está, vimos na Amy, mas não vimos com a Viv, não é? E não é só isso. Eu, por acaso, estava a ver essa história da Viv e estava a pensar, eu já me cruzei com aquele tipo de homem e eu sei que aquele tipo de homem não ia desistir com o primeiro não.
Sim. Eu sei que se tivéssemos mais uma temporada... Não estavas à frente, espera de algo muito mais dramático a acontecer a seguir, e tipo, muito mais ele... violento. Sim, sim. Tipo, ele literalmente passar-se ou começar a segui-la Yeah. fisicamente. Já todos ouvimos estas histórias e já nos cruzámos com pessoas que de facto pensámos, ok, ainda bem que eu saí a tempo porque isto ia piorar e muito. E o que eu senti mesmo foi um homem destes, quase canonicamente, nunca iria reagir assim. Eu sei que ele estava pronto, a persegui-la e tudo mais, mas a partir do momento em que ele disse que não, estava até os amigos atrás, tudo ok. Sim. Acabou Não por sei se suavizar seria... um pouco o Exatamente. tema, não é? Foi uma side quest. Foi uma side quest da Exato. vida. Exato. Não, e até só houve, acho que até, eu só me lembro de quase 2 interações que me fez a perceber, ele está agora a ser violento, e do nada, depois dessas 2 ações, ela já estava a tomar a decisão, virou-se para ele e tomou a decisão de acabar a dizer, não, eu não quero mais ver-te, não quero mais nada, e eu a pensar, mas eu acho que eu lembro-me de pensar e dizer isto ao meu namorado, que eu estava a ver isto com ele, e disse, epá, eu acho que ela até devia ter dito, e acabámos. Porque eu acho que o gajo ainda ia virar-se para ela e dizer, mas nunca disseste que acabámos. Exatamente. E voltava a ir. E eu, Gaslighting. eu quase estava à espera mais até disso também. Pois, Essa, sem dúvida. a violência psicológica, para além da violência física, não é? Mas também a violência psicológica para ela, que ele fez. Atenção, ele chegou a dizer, Certo. desculpa, aquele gaslighting, desculpa, eu não quero ser assim, reagi mal, e depois volta a fazer a mesma coisa. Mas estava à espera de algo, aí está, muito mais agressivo. E pronto, essa parte fiquei também muito triste que não tivessem aprofundado. Estou aqui a rir-me com uma coisa que o Frey disse no chat. Não é gaslighting, você é louca. Capa. Que é exatamente aquilo que é gaslighting. Bem, mais coisas sobre a temporada 4 que queiram destacar? Eu gostava de falar sobre uma coisa que me deu raiva. Que eu lembro-me que vi e fiquei chateada, que foi com a situação da O, quando ela falou que era assexual na altura do discurso, e foi quando ela pronto, disse a toda a gente que era assexual. Eu faço parte do espectro da sexualidade e achei que a abordagem, porque já tínhamos abordado o assunto, o Sex Education já tinha abordado o assunto da sexualidade quando foi no teatro com a rapariga do Romeu e Julieta. A Julieta até foi falar com a Jean e disse, mas eu não quero beijar, toda a gente diz para eu ir para acabar com ele e eu não quero. E ela, já pensaste que podes não ter atração? E eu até lembro-me, eu tinha 20 anos a ver isto e fiquei... fez-me luz. E foi quando eu comecei a perceber e comecei a pensar, ok, se calhar a minha reação nas coisas está a começar a fazer sentido. E depois nunca mais tocou no assunto, porque depois a personagem também não era mas gostei da forma como eles abordaram o assunto, fez-me sentir muito bem até comigo mesma, que não me sentia sozinha. E depois do nada a O está ali no discurso a tentar debater, a mandar, a pegar no pai do Otis, a dizer porque ele é machista e por causa disso também és machista, e ele fala dela e já não lembro o que é que ele disse, e ela só diz, é porque eu dou gosto às pessoas porque sou sexual. Olha, pareceu que foi quase introduzido como uma excuse. Porque foi um bocado porque estranho. para mim, porque se calhar foi para mesmo. para mim foi, na minha perspectiva. Eu lembro-me de ficar, mas de ser assexual não quer dizer que não fales com as pessoas. Tu também sabes tu vais aprendendo aquilo que tu gostas e aquilo que tu... Não é óbvio de início, não é uma pessoa que tem que descobrir. Mas eu acho que uma pessoa bem formada, de uma forma geral, tem que ter uma boa comunicação e saber comunicar ao parceiro e à pessoa que está interessada, dizer, olha, não quero avançar. Agora, dar ghost e dizer, eu parei de falar com as 5.000 pessoas que estive a falar por mensagens, porque como eu não me queria relacionar sexualmente com elas, parei só de falar. E isto é a minha sexualidade. Não é assim. Eu fiquei... Foi um assunto que eu fiquei bastante chateada. E que eu acho que depois não houve explicação. Pois, tanto que eu achei que ela tinha mentido. Eu achei que ela Achavas estava a que aproveitar era uma só- desculpa. Era uma Pois, desculpa. Mas era dá a uma ideia que desculpa. não, né? Vocês ficaram com essa Sim. interpretação que ela Não, de que ela facto era- é ace. Sim, né? que ela é. Sim. Até porque eles depois falam disso quando estão presos No dentro do elevador. elevador. Sim, Exatamente. no Pois. elevador, sim. Exatamente. E eu A normalmente... não ser que ela na verdade seja uma mentirosa patológica. Talvez, não é? Twist. Plot twist. Mas eu fiquei um bocadinho triste com esse assunto, porque eu acho que era aí está, de Sex Education foi o que a Ana disse, que não teve muito de Sex Education. Não houve muita educação sexual nesta temporada, eu achei. Teve de outras maneiras, porque falou de disability, pronto, de deficiência, mas acho que
acho que tiveram uma boa oportunidade para falar de outra componente sexual, que é a falta de atração sexual, e como é que isso implica essa parte, uma parte da LGBT community, elementos que se sentem bastante fora ou bastante excluídos de alguma maneira, porque há pessoas que consideram que... Eu já tive pessoas que vieram falar comigo e dizer, mas tu não fazes LGBT porque estás no espectro assexual, e eu, ok, pronto, se essa é a tua opinião, estás no teu direito. Mas eu acho que aqui, às vezes, a razão de uma pessoa ser sexual, as pessoas são como são, dependendo das suas vivências, e às vezes a falta de atração pode ter muitas influências, aí está, das nossas vivências. Algumas pessoas até dentro da comunidade assexual até têm a ver por traumas sexuais. Sim. E É um tema, pode ter várias razões, pode ter várias explicações. E depois é super, não é uma coisa linear. Portanto, exatamente. Há várias... Daí exatamente a ser o espectro. Mas eu acho que a forma como fizeram isso com a Oak foi muito dirty. Foi muito não... É só, olha, pronto, dropei a bomba, é a minha desculpa para ganhar o discurso, agora toda a gente gosta de mim porque já justifiquei a razão de eu dar ghost e eu já nem me lembro da conversa do elevador, de tão importante que foi que nem me lembro. É que nem acho que tenha acrescentado nada à história, portanto, não acrescentou nada à história, não acrescentou nada à personagem, lá está, porque depois também não foi desenvolvido. Exatamente. Ficaste na mesma, não é? Exatamente. Aí está, até agora que nós estamos a discutir se, então, mas ela realmente é sexual ou não é? Eu acho que essa aí fica uma ponta solta que, por exemplo, numa nova temporada podia ser algo aprofundado. Aí está, se houvesse uma nova temporada, a situação da Viva, a situação da O, podiam ser coisas que podiam ser muito mais aprofundadas, sem dúvida alguma. Mas pronto, é uma das situações que me deixou mais perturbada até foi essa. E depois, até só para adicionar mais um tópico, se depois quiserem falar dele, que também foi a relação do Otis e da Maeve, que para mim eu acho que é uma coisa que me deixou tão frustrada. Eu sou uma hopeless romantic, eu vivo para os clichês e vivo para o amor, e que o amor vence, e nem é pelo final da temporada que eu fiquei chateada de não terem ficado juntos. Já percebi, tu ficaste triste porque é long distance e mais nem não por sei isso. o quê, como é que aquilo termina. Não, mas nem é pelo long distance. Estou a ver o que é que estás a fazer. Para quem não sabe, eu estou numa relação long distance e é por isso. Mas é mais pelo... Foi o build-up de tensão durante as 3 temporadas para depois quase que não os vimos juntos. Não houve quase... Sim. Foi tudo um desentendimento que depois, quando estiveram juntos, que foi interrompido pela... Interrompido, isto parece até mal, pela morte da mãe da Maeve. Sim. Não é? Que eu também acho que foi um tópico muito bonito que tocaram. Que foi, sim, esse episódio é muito bom. Está muito bom. E eu acho que depois eles os dois, que foi aqueles dois principais, desapareceu. Eu percebo o que queres dizer, não há um payoff. Tipo, tiveste aquele build-up e agora tu querias, é isto. E depois eles vão tocando ali... Vão ali, depois desaparecem, e dropam no depois cortam, depois vai para a coisa e... É que mesmo o tema de estar numa long distance relationship, das personagens obviamente serem ainda adolescentes, vão para trajetórias da vida super diferentes. Mesmo isso eu sinto que não foi bem falado. Não é? Nem isso é bem um tema, é tipo, eles vão para a cama para ir no penúltimo episódio ou no último e depois ela diz, ok, tipo, vou à minha cena, tu ficas aqui, mas nem é uma coisa bem falada, portanto, eu acho que isso também para muitas pessoas também é uma das razões pela qual não gostaram da temporada 4, é porque não só eles não ficam juntos, como eles efetivamente praticamente não têm momentos nenhum juntos, e os que têm não são puros, que era aquilo que tu haverias de querer, não é? São muitos momentos conturbados em que ele não está confortável com estar com ela e depois aqueles momentos também dele achar que ela está a trair. Exatamente. Portanto, não é o happy ending que as pessoas queriam. Eu percebo o que é que eles quiseram fazer, mas mais uma vez acho que foi tão rushed e tão pouco falado que tu não ficas, ou seja... Eu, por exemplo, eu estava a perguntar ao meu namorado, que eu também vejo com ele, o que é que ele achava do final, e para ele eles iam estar juntos na mesma, e para mim não, estás a ver? Portanto, porque foi uma coisa que realmente ficou assim super
super em aberto. É que até em relação, acho que até desenvolveram bem o relacionamento de alguma maneira, até das dificuldades em que depois o Otis teve o tempo todo e a Maeve quererem estar um com o outro, não é? E envolverem-se, para depois ele ter dificuldades a fazer devido aos abandonment issues, que ele estava com o medo de a perder e não sei o quê, e do nada, olha, pronto, ela afinal conseguiu, mas foi-se embora na mesma, ok? Pronto, e para mim acho que não teve também aquele sweet, aquele o Otis conseguiu ultrapassar isso e de facto passar o tempo com ela e conseguiram fazer aquilo que queriam, mas acho que aí está, foi demasiado rush no fim. Mas eu até acho que a Maeve até foi uma personagem individual que também teve um ótimo final. Sim. Aí está, da aceitação toda. Eu gostei de algo que pegaram na Maeve também. Não tem muito a ver com a educação sexual neste caso, mas algo que gostei muito nesta temporada foi pegarem no privilégio. Porque acho que era algo Sim. que já estava um bocadinho explorado nas outras temporadas, mas achei lindo o último discurso que ela teve com o professor, porque Sim. depois Da faz cena uma ponte. da motivação, né? E do Sim. impacto das palavras, né? E sobretudo o impacto que um professor, quer seja um universitário, quer não seja, Sim. professor tem de facto um impacto, e acho que qualquer um de nós se lembra de professores que nós Sim. tivemos e de Foi coisas que logo um nos trigger, disseram, né? etc. E aí há malta Mesmo. em que o professor, alguma coisa que o professor disse foi o suficiente Sim. para desencadear toda uma data de acontecimentos, e agora esta pessoa está ali e atribui isso àquilo que o professor fez, né? Portanto, eu acho que a malta às vezes já subestima um bocado o impacto que um professor tem naquilo que é a criação de um adulto, né? Que é isso que Sem acontece dúvida, depois. sim. A personagem a quem eu quis bater esta season foi precisamente a Maeve, porque lá está, eu acho que nós já todos estivemos nesse ponto da vida em que um professor te diz alguma coisa e tu ficas a remoer ali naquilo, mas conhecendo a Maeve, que não conheço porque Não é uma estavas à personagem, espera, não é? eu estava só assim, amiga, tipo, bota o cropped e reage, tipo, continua a tua vida, continua a escrever, Sim. continua a mandar para outros sítios. Eu entendo que, pronto, que ela estava numa posição difícil porque não tinha propriamente a rede de segurança, que foi precisamente isso que vocês referiram agora. Estava fora do ambiente dela, portanto ela própria não Exatamente. acreditava que merecia aquilo, não é? Sim. Mas só porque há um gajo qualquer que se cruzou contigo, ok, a quem tu atribuis muita importância, mas na mesma é só um gajo qualquer e é só uma opinião, que vais desistir do teu sonho de sempre. Eu fiquei cada vez mais frustrada com ela, especialmente quando ela disse que ia ficar em bordel. Eu fiquei tipo, não, por favor, What are não. you doing, girl? Exato, não deixem isto acontecer, por favor, porque isso é basicamente estar a renunciar a tudo o que ela trabalhou para conseguir. Mas era muito realista, se isso acontecesse acaba por Era. ser muito realista, porque é a Era. realidade de muitas pessoas que vão à procura do sonho e aquilo não corre logo perfeito como querem, e muita malta, se não tiveres alguém se calhar que te puxe, tu acabas por desistir, não é? E aí Mas a Jean, não é? A mãe Foi Jean. do Otis teve um papel Sim. muito até Sim, curtinho, aquela relação delas ali na Mas cozinha fixe, e tal. Soube tão muito fixe. bem. Mas muito fixe, muito Yeah. fixe. E depois o tanto que ela Otis motivou. vai reclamar com a mãe a dizer: Sim, epá. porquê Ai. que foste dizer isto e aquilo? E eu tipo, o Otis estava Eu tava- muito parvo. Eu estava tipo, grow up. Acho que Grow não up. vejo grow muito do up. Otis. A sério. Ok, Sim. ninguém gostou dele nesta temporada, não é? Não. É, Já não gostava dele há algumas olha, temporadas. eu vou-te dizer, e para não roubar as palavras de outra pessoa, eu, pronto, quando estive a fazer a minha pesquisa para isto, vi uma review de uma pessoa que dizia assim: o Otis não foi bom para a mãe, não foi bom para a Ruby, não foi bom para o Eric, não foi bom para a Maeve. Portanto, ele no final do dia, todas as relações que ele teve na série, ele estragou. Na temporada 4 foi péssimo e algumas delas acabaram por nem ter grande closure. A Ruby basicamente mandou passear, e bem, tipo, Sim. porque ele também acabou por ser um parvalhão para ela, porque eles foram dormir, porque ficaram lá a ver a série juntos, whatever, e ele depois não falou mais com ela também, quando se ele tivesse crescido, que era aquilo que era expectável. Eu acho que era isso que nós esperávamos de um Otis que está na 4ª temporada, que é a última temporada da série. Tu estavas à espera que ele dissesse: olha, Maeve, tipo, não há stress nenhum, eu estive com ela, tipo, somos amigos, e falar tudo tal e qual com a Ruby
como sempre foi, e se fosse preciso ter uma conversa com ela sobre eventualmente os sentimentos que ela tem por ele e etc. Eu acho que isso era expectável. E Mas principalmente não. quando foi ele que quase começou isto tudo, não é? E ele Uhum. acaba por ser o personagem que, pronto, quase nos trouxe a sério, né? E é a primeira clínica, Sim, entre aspas, lá na escola e depois acaba de uma forma realmente muito, sim, muito chata. Ele era muito chato, é a palavra que eu tenho para sim. ele, era mesmo muito chato. Ele faz sempre a decisão errada. Sim, Exato. E muitas vezes nem sequer vai. Por exemplo, há aqui outro caso, aliás, dois casos que eu me estou a lembrar. Outro é a questão da clínica. Para mim, todo o plot do desafio entre as duas clínicas, tipo, Era escusado. what the Mesmo. hell? Muito Ele a dizer, necessário. nem sei quem é a minha clínica que é melhor, eu é que sou o terapeuta original. Não percebi, não percebi mesmo. E mais uma vez, não acrescentou nada à série. Aliás, todos esses momentos eu acho que acabavam até por ser uma grande seca. Não sei se vocês acham, até era um bocado seca. E depois, mais uma vez, houve aquele, mesmo no final, a questão do conflito entre ele e o Eric, não é? Que é uma coisa que lá está, que eles nunca acabaram por nunca explorar na série, que eles são efetivamente muito diferentes, né? E é difícil para uma pessoa que é super straight compreender o amigo que é mega gay. Portanto, é o estereótipo mais gay que existe, e mais uma vez, como o Filipe disse, que é proud e tudo isso. Portanto. Foi uma coisa que lá está, que ok, há este conflito, o Eric confrontou-o, mas ele nem soube bem responder com aquilo e nem sequer. Eu sinto que, lá está, quando depois houve um momento em que eles falaram sobre o assunto, eles na verdade não falaram nada. Não houve conversa nenhuma. Por isso, olha, Otis, thumbs down para esta temporada, e é um bocado pena. É pena porque é a última temporada, pá, é a personagem, se há alguma personagem que tu podes chamar como personagem principal, é ele, e pronto, é assim, é um bocado triste. Diz. E eu até tenho uma coisa interessante que eu achei mesmo neste choque entre o Eric e o Otis, é que nem é só a questão de um ser gay e o outro ser straight. Ele disse mesmo, é o facto de eu ser gay, é o facto de eu ser religioso e é o facto de eu não ter tantos... não tinha dinheiro, pronto. Logo em questão nisso tudo, ele não tinha onde entender. E depois eu lembro-me que o outro só respondeu, pois, eu não entendo o teu lado e tu não entendes o meu. Foi isto, e eu já nem lembro como é que eles resolveram o problema no final. não resolveram, basicamente. Não resolveram. Eu nem me lembro Tipo, como é que foi a falaram, conversa. fui um mau amigo, não sei Sim. o quê, blá blá blá, olha, vamos jogar Um jogo qualquer, Super sim. Smash Bros. Exatamente. Pois foi. Exato. Mas depois eu Que lembro-me... atenção, que se calhar é assim que a maior parte das pessoas resolvem os problemas deles, tipo, acabam por não resolver, né? Sim. E a coisa é uma cena que fica ali lingering no background, e acho que sobretudo, acho que isso as mulheres acabam por ter uma maior facilidade, nós temos uma maior facilidade de ser mais genuínas e mais in touch com os nossos feelings, e os homens muitas vezes não querem falar dos sentimentos, né? E é tipo, está tudo bem, não é? E no fundo foi um bocado isso que a série mostrou. Não vi ali. Não foi um take muito interessante. Pronto, Exato. no fundo. Exato. Um outro tópico que eu também achei muito interessante na série foi também sobre a Joanna e a Jean. Fogo, já não Todo- podia ver a Joana também. Sim, A Joana irritava-me tanto. irritava-me muito. Pronto, agora aqui o meu cérebro acabou de explodir com a quantidade de tópicos que podíamos falar da Jean e da Joanna, do facto do bebê não ser do Jacob e ser do homem da Mota. Mota, o facto dela querer a Joanna quer ficar com o homem da Mota, o facto da Joanna não ter dinheiro e ir pedir à irmã, pronto. E essas coisas. aquele flashback assim um bocadinho do nada e depois Yeah. Que também não houve exploraram. assim. Exato. Foi Yeah. uma pena também. Sim. Uma pena. Sim, mas a mim uma coisa que eu posso tirar da situação da Jean e depois da Jean com a Joanna é da Jean as dificuldades de ser uma mãe solteira. Eu acho que não sei se refletiu a 100%, porque eu não sou mãe, não sei qual é que é a dificuldade Certo. muito ainda de uma mãe solteira, mas acho que mostrou ainda a depressão de pós-parto,
com a ansiedade que ela tem Sim. e com o facto de ter de lidar com um filho ele tem o quê? 16 anos, 17, o Otis, que é um bebê gigante, e ainda de um outro bebê Yeah. que tem no berço que não tem qualquer tipo de apoio. Não tem do pai, porque o pai não sabia que tinha um filho, o Jacob foi embora e ela estava ali. E depois eu também gostei, foi da parte do final com o podcast da Jean, o facto da Joanna e da Jean Yeah, isso foi conseguirem aceitar, não é aceitar, mas conseguir falar do abuso sexual. Pronto, que eu acho que era um outro tópico aí está, que podia também ter sido... Mas que gostei do facto de elas serem irmãs, conseguir também dar-lhes esse link para se ficarem mais unidas. Sim. Eu ainda acrescentava mais um tópico à história da Jean, particularmente, que é aquela ânsia de eu tenho de voltar a trabalhar o mais depressa possível, porque sendo mulher sei que não volto a ter esta oportunidade. Sim, sim. E ela é uma pessoa super career driven, não é? Porque a gente sempre a viu como alguém tipo, isto é a minha carreira, sou super profissional na minha carreira, portanto acho que foi super interessante vermos este lado, ou seja, um bocado para mostrar que pode acontecer a qualquer pessoa. Tu não precisas ser uma pessoa tipo mentally unstable para não lidares bem com o facto de teres tido um filho. Portanto, acho que foi super interessante, até mesmo a questão de ela ser terapeuta, mas depois não Sim. estar a aceitar o facto possivelmente dela precisar de ajuda, mas depois eventualmente perceber isso. Pá, acho que no fundo adorei a Jean, testei a Joanna, simplesmente porque eu sinto que não houve evolução nenhuma na personagem. Naquele momento final, ok, ela decide que I'm gonna get help e whatever, mas no fundo foi sempre, foi uma personagem chata, no fundo foi isso. Aquela personagem estavas constantemente a pensar, ganda parasita da sociedade. Mas a criança também, a Jean nesta Sim, temporada sim, estava um bocado com infantil. três crianças em casa, Sabes? sendo apenas uma. E como eu não Ela tenho, bebé. imagina, eu não tenho irmãos, então eu não consigo bem, não é um tema tipo relatable para mim, de aquela cena tipo, tu queres ajudar e de compreender e a minha ideia sempre era tipo, corta esta pessoa da tua vida, mas obviamente compreendo que as coisas não são assim. Eu acho que foi mais um caso de uma personagem que, como tu disseste há pouco, esta temporada não era para ser a última, e se calhar houve personagens que foram planeados para existir durante mais tempo e que depois acabaram por ser assim despachados, não é? Como o tema que tu falaste do Jackson, não é? Do Jackson. Sim. Sim, e epá, é um bocadinho, sei lá, há outras séries onde isso aconteceu, com Glee também, quando eles mudaram de escola e apareceram personagens que depois. Long live Glee. Sim, não é? Isso acaba sempre por acontecer. Vêm personagens novos, depois não tens aquele tempo de te ligares a eles como tiveste com os outros. E a cena é que o que me deixa frustrado é que muitas vezes as personagens novas que efetivamente inserem são super interessantes, só que depois parece que não há o commit de efetivamente mostrar, porque estas personagens, para além das personagens novas que inseriram, que eu mais uma vez eu gostei muito, houve pessoas que não gostaram, e os temas novos que eles inseriram, acho que os temas efetivamente foram bons, só que depois não houve grande desenvolvimento. Pronto, lá está. Ou porque eram demasiados, ou porque de facto era preciso mais temporadas para efetivamente pegar naquilo. Portanto, é um sentimento um bocadinho de frustração, né? Sobre isso, pronto. E depois houve alguns side plots que se calhar não era preciso, portanto, no fundo, lá está. Aquilo que eu cortava mesmo era a cena da competição das clínicas. E eles perderam mesmo muito tempo com aquilo, e depois com as candidaturas e os discursos e epá. E aquelas músicas do nada, aí que já parecia Glee também, não é? Eles a cantar. Mas pronto. E a mim acho que até o facto das clínicas fizeram com que, por exemplo, a Ruby não pudesse ter a sua própria evolução. Acho que focaram-na tanto como quase o PR, não ela é? Ela foi a campaign manager, foi isto o role dela nesta temporada, que é parvo. Não é? Exato. E o facto da motivação dela ser vingar-se da O, que depois também a forma como elas se reconciliaram foi só um pedido de desculpa online, tiveram aquela conversa que para mim também não soube a nada. Acho que ficou assim. A Ruby acho que foi uma personagem. A única coisa que gostei é que ela meteu o Otis a andar. Mandou-a para um sítio que cá sabíamos. E conseguiu ultrapassar, e até houve interações entre a O e a Ruby em que ela disse
que é o amor da tua vida e tu queres tentar tê-lo de volta, mas já sabes que ele gosta de outro e que não vai olhar para ti. Yeah. Tipo, Eles essas deram coisas- esse hint, mas depois tu não houve bem follow-up. Exatamente. Mas fica a sensação de facto que ela gosta muito dele, né? Mas ele, pronto, a paixão dele é a Maeve. Eu por acaso isto era uma discussão entre mim e o meu namorado, eu estava a dizer, eu acho que Otis e Ruby vai ser endgame desta temporada. Porque há bué malta que faz Caixa. chip deles, Era o desde que eu que houve queria. aquele momento. Sim. Então eu achava, olha, vai ser este o endgame. E o meu namorado, não, Otis é com a Maeve, não sei o quê. E pronto, olha, tô acho com o que André. ganhou ele. Pronto, É, ganhou Porque ele. eles na temporada 3, eu acho que desenvolveram uma relação muito bonita Sim. e muito intensa entre ele e depois entre a Maeve e desculpa, mas não me O lembro o nome. Isaac. O Isaac, exatamente. Que foi uma das minhas coisas favoritas na temporada 3, não nesta. Sim. Mas depois no final também, pronto, voltou tudo ao início e o disse com a Maeve. Exato. Yeah. O Lá Isaac está. era uma personagem que eu queria dar um murro na cara também. Mais Mas era completamente. outro tema que, lá está, isto é tanta coisa, nós temos ainda uma data de personagens que ainda não falámos e temas, porque isto de facto é mesmo muita Sim. coisa que aconteceu, mas também houve a relação de facto do Isaac com a Amy, que eu pessoalmente gostei, acho que Sim, eu também. Sim. foi uma coisa, pareceu Bonita. muito natural, não E é? bonita. Não foi rushed também, ao contrário do resto, acabou por não ser uma coisa rushed e ele acabou por contribuir muito para a própria evolução da Amy, mais ele para ela do que propriamente ela para ele, que ele até acaba por ser uma personagem bastante madura, tirando aquela atitude que ele teve, né? Tirando essa atitude, ele em geral até é uma personagem bastante madura e foi fixe ele dar-lhe aquele push da questão da arte e ela a explorar que tipo de arte é que ela gostaria e depois a forma como a própria questão da fotografia, né, que depois acaba por estar relacionado mais uma vez com a história do abuso e das calças, etc, como uma forma empowering. Portanto, acho que também foi assim muito engraçado. Outra coisa que eu também queria puxar aqui para o tema, e espero não dizer nada mal, porque isto vamos entrar aqui nos campos do não binário e em português é o mais difícil de É falar. muito difícil, Yeah. sim. Muito difícil de falar, portanto peço desculpa se houver alguém trans no chat, corrijam-nos, ajudem-nos, porque pronto, estamos todos também aqui a aprender. Mas a personagem Cal foi uma personagem que tipo... Foi mais uma sensação de frustração para mim esta temporada, porque foram dando ali a tensão de que ok, não está tudo bem, mas nunca exploraram bem efetivamente quais eram os sentimentos que estavam ali por trás daquilo. Obviamente muita frustração com a questão de não poder fazer a operação e de não ter possibilidade monetária para o fazer, que acho que foi um toque interessante, porque é uma dificuldade de muita gente, não é? De efetivamente querer e não poder, e se fores ao público vais ficar não sei quanto tempo para efetivamente conseguires a operação, e depois aquela cena de desaparece, depois andam todos à procura, também foi muito estranho para mim, não... E perdeu-se aqui uma oportunidade de ouro de falar da questão da saúde mental em pessoas trans. Exato. dúvida. E eu acho, eu também me senti frustrada, mas o que eu achei, enquanto pessoa que já tem escrito várias vezes sobre suicídio, eles queriam falar sobre suicídio, Exatamente. mas para Tu não achas que era cometerem isso? erros, Achas acho. que era isso com a cena do Também sonhar? achei. Mas para não cometerem erros, não o fizeram de forma nem aberta, nem falaram sobre Pois. o assunto. E eu acho Imagina, que aqui podia eu não ser falado. percebi que era isso. Pois. Agora que estás a dizer faz todo o sentido para mim, mas eu não apanhei. Pronto. Eu lembro-me quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu perguntei ao meu namorado foi: achas que o Vai Cal- acontecer, pois. que a personagem Cal já foi? E não. Porque depois a situação da saúde mental é isto: é que nós não sabemos o que é que a pessoa passa e a pessoa desaparece e não volta. E infelizmente é assim. Sim. E eu a pensar: pronto, a personagem Cal desapareceu. Já Sim. foi. E depois encontraram. No final, não é? Mas e eu estava a esperar, ok, se calhar ainda vão falar disto Sim. mas não. Pois acho que não deram suporte nenhum à personagem Não. mesmo. Houve as cenas com o Jackson, mas mesmo o Jackson estava noutra, porque lá está, porque ele estava preocupado com o facto de ter cancro no pênis. E o Jackson Portanto- foi super inconveniente na cena do... que
estava também o Eric, quando de Sim, facto não é encontraram reencontro. o Cal, exatamente. Exatamente. Quando encontraram, ele estava só a dizer cenas super inconvenientes, tipo, Yeah, calma, yeah. read the room. Mas eu acho que isso, por um Sim. lado, até é bom, porque mostra a É a realidade reação das de muitas coisas. pessoas, Que há né? pessoas que não percebem o que é que a pessoa está a passar. Uhum. Tens Sim. o Eric, uma pessoa totalmente empática, Exatamente. não é? Sim. Que sabe o que é que se está a passar, sabe que está desaparecido, e o Jackson que o encontrou e disse: então, Esse- volta então. O que é que Também é está a muito uma reflexão, atenção, também é uma reflexão da experiência de vida das pessoas, porque para todos os efeitos o Jackson é uma personagem que teve a vida, até há bem pouco tempo, tirando estes struggles que ele teve, era uma personagem que tu vias como o rapaz perfeito, porque Exatamente. bem parecido, as mães adoram-no, não é? E tomam conta dele, Tem é super dinheiro, popular como o na Eric não tinha. escola, tem dinheiro, é super Sim. popular na escola, namorava com a Maeve, que era assim meio tipo hot girl, uma serious hot girl, e tinha sucesso na cena da natação, etc. Portanto, ele se calhar ele próprio não teve grandes experiências naquele sentido, portanto também compreendo um bocado a forma como reagiu o personagem, e acho que foi bonito ter sido o Eric a ter aquele papel E da forma como da ele encontrou. conversa. Acho que foi bom. E acho que também foi bom porque, lá está, foi para aí se calhar a primeira vez em que eu vi um bom guião de como lidar com uma pessoa que está a ter pensamentos suicidas na televisão, ou neste caso na Netflix, pronto. Quase nunca tens bons exemplos, é sempre super dramático, super... Não, e o Eric funcionou ali como Foi uma coisa, foi muito natural, difusor, não é? Sem dúvida. mas muito vamos ao teu ritmo. E Exatamente. isso é super importante, e foi a primeira vez que eu vi assim bem feito em televisão. E sem ser eu demasiado gostei. paternalista, etc. Exatamente. não é? Sim. Exatamente. Isto agora fez-me lembrar de um outro tópico que vou sair um bocadinho aqui do. Não sei se depois querem voltar, mas do tópico do Call saindo, porque começámos a falar do Jackson e do facto de terem focado muito no possível cancro que ele podia ter e estas coisas todas do pai biológico. Mas outra coisa que aconteceu com o Jackson, que eu tenho muita pena de não terem falado, foi naquela vez que ele começou a se envolver com uma rapariga e ele não conseguia subir. Já e nem me ela lembrava disso. e ela Também não falaram. Também... E eu acho que o prazer, por exemplo, masculino, muita gente não sabe do G-spot dos homens. E eu acho que isto era um tópico, por exemplo, aí está, como sex Podia ter education. levado à clínica, Sim, né? Mas exatamente. nunca foi abordado. Mais Quer uma dizer, vez. foi abordado, acho que ele até foi ter com o outro a dizer, mas então Pois. eu gosto quando. E Mas não acho que houve, podia ser acho que era muito aprofundado. fácil teres aquele debate que acho que até efetivamente fazia sentido dele se questionar, tipo, sou gay, não Exatamente. sou, mas depois E é uma coisa. ele começa a pensar nisso, até por causa da relação que teve com o Cal. Yeah, E yeah. a minha frustração quando ele não chega a conclusão nenhuma. Tipo, Pois, ele é que isso simplesmente não deu em nada. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. E eu acho que isso era um tópico, aí está, dentro da educação sexual, de será para eu gostar de fazer isto que está implicada a minha sexualidade? Sim, Ou sim. o que é que eu acho? Mesmo que ele não chegasse a alguma conclusão, mas havia esse debate, não é? Exatamente. Porque Trazia efetivamente é uma journey, né? E eles são só jovens, é suposto eles terem tipo 17 anos, portanto é extremamente compreensível que eles não saibam efetivamente nada sobre nada. Mas o facto de nem sequer ter havido um debate sobre isso foi mais uma coisa, lá está. Está aqui. Olha, pensem sobre isso. Sim, porque eu E acho nós que pensamos. eu acho que até o facto de terem feito isso ao Jackson quase que fez parecer que era uma coisa de não só de G-spot masculino, eu acho que fugiram a isso, mas foi quase como uma preferência do Jackson. Olha, o Jackson gosta quando aquilo acontece e não falam de geral, que normalmente aquilo para os homens tende a ser um sítio que é pronto. Sim, para até mim podiam, acho que era imagina, até podiam criar um arco em que tinhas outra personagem qualquer que também ficava curioso e vou experimentar, sei lá, podiam ter feito tanta coisa, mas Exatamente. pronto, mais uma coisa assim um bocado random. Mas bem, estamos agora, eu vou tentar fazer speedrun aqui pelas personagens que a gente ainda não pegou, que já pegámos assim mais ou menos a tudo, já falámos sobre o Adam, Michael. Acho que seria interessante falarmos aqui sobre o trio, né? O trio Abby, Roman e Aisha, que foram as personagens novas inseridas nesta temporada, que lá está, que inicialmente pareciam muito estereotipadas e que depois entretanto vamos conhecendo mais sobre
sobre estas personagens. Eu acho que eu gostei, eu pessoalmente gostei, porque eu eu pessoalmente, apesar de fazer parte da comunidade LGBT, não tenho contacto com pessoas que tu possas dizer, tipo, esta pessoa é mega queer, estás a ver? Um, Portanto, para mim é sempre interessante ver este tipo de retratos, porque acho que me ajuda, até de uma forma pessoal, a aproximar-me da comunidade LGBT. Então, pessoalmente gostei. Acho que para mim se calhar o mais frustrante, mas acabou por ser um tópico depois que a série abordou, era um bocado aquela toxic positivity, de que tipo, estava tudo sempre Sim. bem Sim. e não se fala disso, não fazemos isto, não sei quantos. Que felizmente foi uma coisa que a série abordou, portanto foi intencional, e acabou por fazer sentido. Epá, eu adorei a história, neste caso, da questão da Abby e do Roman, que no fundo são personagens transexuais, um com pênis, outro com uma vagina, mas com os géneros invertidos, né? Portanto, achei mesmo muito, muito interessante, muito curioso, e props à Netflix para ter feito depois a sex scene no último episódio, portanto, pá, acho que foi muito fixe mesmo. E gostei, sobretudo, acho que destas três personagens, acho que aquela que eu ainda gostei mais foi o Roman, Eu também, por porque acaso. a forma como ele teve a falar com Kel, a explicar a questão da operação, mas sendo super compreensivo, depois eventualmente tipo também a falar com o Otis e sendo super open em relação às dificuldades que ele próprio estava a viver com a Abby, não é? A nível da vida sexual deles. Portanto, acho que foi a personagem assim que eu mais gostei. Porque, para mim é curioso, lá está, porque são pessoas que eu não tenho grande contacto com. Por um lado, lá está, ele é trans, depois é super afeminado, mas depois ao mesmo tempo também é um bocadinho macho. Achei muito curioso, achei muito interessante esta personagem, que acabou, lá está, por afinal não ser nada estereotipada. Na minha opinião, quando vens mesmo a descobrir tudo e a conhecer tudo, tu percebes que na verdade não é nada estereotipado, é uma coisa que tu se calhar nunca viste, nunca tiveste contacto com o teu dia a dia. Nós aqui somos uns privilegiados, né? Porque vivemos todos mais ou menos perto da capital, o Filipe em Berlim, portanto temos contacto com algumas malta, vamos dizer assim, lá está, mais virada para o queer, mas há malta que para isto, e bem, imagina, eu quando vivia na Batalha, vivia em Leiria e vivi quase todo o meu tempo na Batalha, que é uma vila assim muito pequenina, tem tipo uma escola secundária, toda a gente se conhece, e para muita gente que lá ficou, com certeza quando vê uma série destas, deve ser assim uma cena tipo... Que? Yeah, Estás a ver? Sim. Nós agora temos muito contacto com a internet, né? Mas tens que procurar, porque efetivamente a internet é um. Sim, Não sim. sei, eu não sei como é que se chama dizer, não é um tubo que as pessoas dizem, mas no fundo tu tens acesso àquilo que tu consomes e aquilo que te vão te recomendar é mais do mesmo. Ou seja, mesmo tendo acesso à internet, a não ser que tu procures, tu raramente és exposto a coisas que tu não queres ver, porque a internet funciona assim, a internet quer-te mostrar coisas que tu gostas, que é para tu continuares a ver mais, não é? Os algoritmos Claro. funcionam todos assim. Então, mesmo com a internet, acho que é muito fácil uma pessoa hoje em dia, ainda assim, não ter contacto com estas realidades. Se não tiveres num ambiente, pronto, se não viveres numa capital ou uma cidade, uma vila, whatever, que seja mais queer, acabas por estar muito, muito isolado, não é? Isso que disseste agora é mesmo verdade. Eu posso dizer por experiência própria. Nós pensamos, ok, aí estamos em 2023, etc. Mas eu quando ia a escolas, sei lá, ou associações em Lisboa e depois fazia em Tomar, a Oleiria ou Torres Novas, mais no centro, as diferenças eram muito, muito grandes. E tu pensas, mas toda a gente tem acesso à mesma informação, mas na internet ou online ou filmes, o que seja, mas realmente não é bem assim, porque depois tem muito a ver com aquilo a que é exposta no dia a dia, não é? E isso também acaba por normalizar essas pessoas como o Roman, que eu acho que foi um personagem muito bem escrito e que gostava de ver mais, sei lá, gostava até que se calhar fizessem um spin-off ou qualquer coisa com Com o algum Roman. destes personagens, não é? Que havia ainda tantas histórias para pegar. Eu, como disse ao início, aqui realmente onde eu vivo, pronto, eu estou muito exposto a esta diversidade e isso é incrível. Eu ainda há pouco tempo eu estive aqui num evento
Epá, e é muito bom ver isso, e já não é tão estranho para mim, mas eu sei que há pessoas que, pronto, a quem causa estranheza, não é? Ver estas pessoas de repente ali no ecrã e tão felizes e tão Sim. Também normalizadas. ainda há muito desconhecimento, mesmo em relação aos termos, né? Aos termos, a Sim, sim. realidade, o que é que não é, portanto, é muita coisa ao mesmo tempo. E pronto, e vamos um dia de cada vez, né? Também daí a importância deste tipo de séries, que mais uma vez acho que vai criar aí um grande fosso na Netflix. A Netflix em geral sempre teve várias séries com personagens queer, acho que isso foi geral. Acho que em geral o streaming trouxe conteúdos muito mais jovens, mais abertos, etc., do que aquilo que nós tínhamos na TV. Porque em streaming é muito mais fácil tu arriscares, ver se funciona, tens data concreta em que percebes quem é as demográficas que estão a consumir, etc. Portanto, e foi-se entendendo que há um público muito grande para isto, não é? Mas infelizmente também traz outros desafios, não é? E quem acompanha séries ditas queer, houve muitas séries que foram canceladas, muitas continuam a ser. Por isso é triste, é chato. É triste e é chato. Pronto, para quem acompanha as séries, eu agora quase que. A não ser que seja assim uma série que eu sei que vai ser mega big e que vai ter muitas temporadas, já sou muito mais coxa se vá a começar uma coisa nova, porque já sei que a probabilidade daquilo não avançar, seja queer ou não queer, é muito grande, no fundo. Tudo tem que ser um hit, tudo tem que ser super, super, super mainstream. É o que é. Bem, se não quiserem acrescentar mais nada sobre uma personagem, eu sugeria, para terminar, falarmos um bocadinho sobre o futuro do Sex Education. Será que, se é que há algum? Não sei se posso só rapidamente também Podes, falar do força. trio, acabar só a conversa do trio, porque focámos no Roman e da Abby, certo? E não da Aisha. A Aisha é exato. muito fixe, gostei Mas da personagem. é que enquanto o Roman e a Abby falaram da transexualidade e até na situação de comunicação, isto é, uma relação pode ser muito saudável, menos a parte sexual e a comunicação em sexo. Exato, Foi o que exato, aconteceu, exato. é dizer o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e haver essa comunicação tem que haver tanto fora e dentro. Gostei muito desse tópico, mas depois na Aisha nem foi só a questão da... Eu nem sei como é que se diz, hearing, pronto, Ok. a dificuldade Sim, em ouvir. Da audição, sim, da sim. Ela é audição. surdez mesmo, Exato. acho que é surdez. Ou se não for é parcial, porque acho que ela tem mesmo Sim, um sim. aparelho, ela tinha um aparelho no ouvido e tudo, mas depois também de relações poliamorosas e de relações Sim. abertas, E que não eu acho foi que foi nada um tratado. tópico super interessante, que era um tópico que eu acho que eu própria tenho a mente um bocadinho fechada e gostava de saber mais, e sinto que não foi tocado, que foi aquela situação toda com o Cal, mas eu nem sei se era uma relação poliamorosa ou se era só uma relação aberta. E até era algo interessante de desenvolver. E eu acho que a Aisha, que é uma personagem com uma grande personalidade sem dúvida. E com muitas opiniões para dar, que podia, da mesma maneira que falou quando foi a situação do elevador e ter existido o possível incêndio e ela não ouvir, também podia ter falado sobre esta situação das relações poliamorosas. Sim. E eu acho que também foi um tópico que dava por uma quinta temporada de Sex Education. É uma personagem que definitivamente merecia mais tempo. Acho que tinha muito potencial. E era engraçada, ela tinha piada, etc. A cena da astrologia, que eu achei piada eles terem pegado nisso, também é um tema que hoje em dia na internet se fala muito, a malta que é obcecada com astrologia e cristais e assim, portanto, eu achei piada eles terem pegado nesse tema, mas pronto, olha, não deu tempo para tudo. Mas isto para dizer que ela é a minha favorita do trio. Sim, que a minha também. Eu gostei muito, muito, muito. E mesmo a forma da relação aberta ou barra poliamorosa que ela podia ter tido, ainda foi super receptiva com a opinião do Cal em relação ao assunto. Até quando eles foram para a casa de banho e o Cal começou a ter aquele momento de disfória devido a ter tido o período, foi... Acho que aí está, foi um tópico muito bom de eles terem trazido ao de cima. Foi fixe, E depois a reação que ela teve
Ainda não percebi bem qual é que foi a reação dela, mas a forma como ela reagiu também não foi algo de tipo, oh meu Deus, ou o que é que está a passar? Acho que ela ainda podia ter falado com a personagem Kel, que não falou, mas mesmo assim gostei muito Esse acho que foi um ela... dos meus momentos favoritos, por acaso, na série, porque acho que foi mesmo. Ah pá, pronto, são aquelas coisas que às vezes até não estás à espera Eu e que te fiquei chamas bué, mesmo a tipo, pera, o que é atenção. que está a Pronto, sim, acontecer? Eu fiquei bué sim. lost. E às Fiquei... vezes tem de ser assim, não é? Pronto, para criar mesmo aquele impacto, não é? Não, mas Mas foi... realmente depois não continuou muito depois, lá está. Exato, Mas mas também em relação àquela, acho que não podiam continuar muito mais, porque pronto, teve o período, também é aquelas coisas da anatomia do corpo que não se pode fazer grande coisa, mas depois também acho que a reação mesmo da Aisha, nem sei como é que ela reagiu estando do outro lado, em termos de aceitação, se ela aceitava, ela estando numa comunidade tão queer, como é que ela aceitou o facto de isto ter acontecido com a personagem Kel, acho que foi... Pronto, mas que de resto até a Isha até foi uma personagem bastante conseguida. Bastante Sim, conseguida e com um final bastante bom, até, também. Pronto, em relação à Isha, só tinha a dizer isso, que gostei muito dela. sim. Hall of Fame, Hall of Fame. Mesmo. O Frei está a dizer, jovens místicos. Com os cristais. É isso mesmo. Pronto, agora para encerrar, portanto, Sex Education, sabemos que efetivamente quinta temporada à partida não haverá de haver. A writer diz no futuro eles estão casados e são todos mega boring uns com os outros. Por acaso eu comecei assim a pensar. É assim, eu não acho que haja necessidade de haver mais temporadas, nem sim necessidade de spin-off. Portanto, para mim acho que foi um send-off à série. A série também já tem muito tempo, parecendo que não. Já existe há bastante tempo, portanto não me faz confusão. Mas se eu tivesse que pensar em spin-offs, eu comecei a pensar que, ok, Sex Education, mas nós temos falado sobretudo de adolescentes, mas há toda aqui uma componente sexual numa vida mais adulta que exploraram ali um bocadinho com o Pouco. caso do Michael, né, com o pai do Adam, e o que eu E até pensei... mãe. E até a mãe do Sim, Adam também. que eu comecei a pensar, era fixe tu teres uma série de Sex Education, mas em que o cast era todo adulto, tipo, mal tem nos 30s e 40s e se calhar até tipo uns já eram granddads e por aí afora. Não tinha que ser aquelas personagens, mas um cast assim neste género acho que se calhar podia ser muito engraçado, porque as dificuldades são totalmente diferentes, né? Pode ser uma questão de conciliar a vida sexual com os filhos ou a identidade com a questão do trabalho, sei lá, há tanta coisa que se pode pegar, não é? A impotência, a menopausa, pronto. Há toda uma data de temas interessantes que eu comecei a pensar, olha, se calhar um spin-off disto podia ser engraçado. Sim, que a sexualidade não é só quando somos jovens. Exatamente. É Nós isso que eu ia descobrimos dizer. partes de nós Imagina, tens até... uma personagem que descobre que é gay quando já é adulto, todas aquelas Exatamente. questões tipo és casado, tens filhos, mas vais para outra relação. Há muitos temas super interessantes que podiam ser, pronto, que se podia pegar. Exatamente. Sim, e porque até já houve algumas séries antes, e por exemplo, eu lembro-me, a HBO sempre foi um canal muito conhecido por romper com alguns preconceitos e tabus em algumas séries. Houve uma série LGBTI, na altura Looking, que só teve uma temporada ou duas, mas era mais centrada num grupo de homens gays. Mas lá está, são séries que se calhar se formos ver agora já estão um pouco desatualizadas, ou que podiam ser se calhar vistas por outro prisma, se calhar assim com uma maior abertura agora, e há muita coisa ainda por falar, há muita coisa. Há assuntos aqui em Sex Education que eles tocaram só quase ao de leve, não é? Como falamos aqui, a questão das relações poliamorosas, por exemplo, e há muitos assuntos que ainda podiam ser tocados. Não quer dizer que seja um Sex Education, pode ser algo, algo semelhante apenas, não sei. Até podia Sim. ser uma série só a retratar a vida normal, ou seja, sem ter esse pendor tão grande na sexualidade, no sexo. Sim. Porque, lá está, eu compreendo porque é que existe Sex Education, porque também temos de pôr o foco na parte positiva do sexo, depois de tantos anos a olhar também para ele como uma coisa negativa. Mas acho que agora o que falta é integrá-lo na vida normal do dia-a-dia. Estavas a falar
da vida adulta, por exemplo, eu gostava muito de ver refletido, e haverá com certeza alguma série, mas, por exemplo, nós cá em Portugal estamos a sair de casa dos pais aos 30. Como é que isso também não afeta a sexualidade? Sem dúvida. Verdade. E isso, tudo bem, e tem a ver também com questões culturais, mas, ou seja, acho que há ali também uma faixa que já não é adolescência, também já não somos 40, que também não está necessariamente bem a ser retratado. refletido. Exatamente. Somos os adolescentes com 28 anos. Sabes essa expressão, não sabes? Sim, eu Eu uso sou só uma frequentemente. teenage girl com 28 anos. Let's go. Está tudo ok. Ainda tenho muito Sim. tempo. Bem, há mais alguma coisa? Mais algum spin-off? Alguma ideia que tenham aí nas vossas mentes? Pá, para mim, na minha opinião, se fosse, era mesmo uma outra temporada só para conseguirem aprofundar. Achas Nem que era o que aprofundarem, valia mais a pena, né? era Numa dar o outra temporada? closure daquelas pontas soltas. Ou dar tempo para acabar as personagens de uma melhor maneira. A relação da Maeve e do Sim. Otis, a falar... mesmo a situação aí está do Jackson do cancro, mesmo se ele tivesse qual é que era o processo, embora eu acho que a situação até foi boa para dizer, olha, se tivesse alguma anomalia nas tuas partes genitais, vais ver ao médico. Também acho que é bom. muito, no fundo é um tabu, né? Muito também. Exatamente, mas eu acho que se fosse uma nova temporada era mesmo só para terminar, porque eu acho que da sexualidade podemos falar de muita coisa. Se fosse preciso, eles faziam quase como Riverdale, 20 temporadas. Era isso que eu ia sexualidade. dizer. Tu facilmente podias ter uma coisa tipo a Grey's Anatomy, em que tu ias trocando as personagens, né? É uma escola, focava-se naquela escola, né? E depois vão sempre Exatamente. havendo novos alunos e acabava-se cá por ser uma série que refletia os tempos, né? Exatamente. Isso podia ser interessante, mas lá está. Na Netflix acho difícil. Sim. Acho difícil. E só para falar aqui do chat, o Frei está a dizer talvez um filme, mas se formos a ver, o último episódio de Sex Education era de uma hora e meia. Pois era. Sim. E eu Foi acho que quase um nem minifilme. isso, exato. É quase um filme mesmo, de uma hora e Sim, meia. sim. Mesmo. Foi um esforço já da parte deles. Não Porque é? os episódios é o quê? Uma hora e do nada eu vou ver o último episódio e eu fiquei uma hora e meia. Não. E nem isso deu para aprofundar, mas eu acho que o último episódio, eu até tuitei no dia em que eu acabei de ver Sex Education, eu até tuitei a dizer, o último episódio carregou a temporada. Porque eu acho que o último episódio, se houve não tivesse muito acabado... desenvolvimento, houve muito Exatamente, desenvolvimento aí. conseguiu meter o ponto final em algumas coisas, porque eu comecei a ver o último episódio e eu senti-me que não estava a ver o último episódio, não sei Sim. se foi a única. Sim. E eu acho que conseguiu lá dar o Por final acaso, que... E pergunto-vos a vocês também um bocado a vossa opinião. Eu tenho sentido isto ao longo de muitas séries. Eu acho que é um problema geral, que é, nós passámos das séries com 24 episódios, que era quando eu era adolescente, para 12, agora parece que todas as séries têm tipo 8 episódios, uma temporada. Sim. E eu não percebo, pronto, porque o sentimento daquilo que eu vou falando com as pessoas é que a sensação é sempre que parece rushed, portanto, eu não, e efetivamente eles devem cortar muita coisa, portanto, acho que não me parece ser uma questão de, olha, não temos dinheiro, não temos budget suficiente para conseguir fazer essas cenas todas e para fazer conteúdo suficiente para as temporadas. Dá-me a ideia que de facto é uma decisão provavelmente acima de isto tem que ser uma cena concisa, isto tem que ter bué da power all the time. E as pessoas agora não têm tempo e tem que ser 8 episódios e acabou. Não compreendo genuinamente e tenho sentido isso em muitas séries. E não é só na Netflix. HBO a mesma coisa, Apple TV a mesma coisa. A Disney, igual. A Marvel. Disney também, Sim, exatamente. Cenas de Star Wars tem que ser 8 episódios também. Não percebo. O que é que vocês acham? Qual é a justificação? Eu começo a achar que também pode ser para algum tipo de desenvolvimento da sociedade e nós em termos de atenção a que damos às coisas. Pois. Por exemplo, nós temos aquela atenção muito rápida no TikTok e nos Reels e nos Shorts agora em que temos atenção em 10 segundos e andamos assim em frente e acho que o facto de nós olharmos para uma série e vermos só tem 8 episódios e depois começamos a ver e como ficamos lá, quando damos por nós é uma hora, porque eu lembro da primeira vez que vi um episódio de uma hora foi um K-drama, que eu antes via muito era 24 episódios, mas de 20 minutos eu ficava, nunca mais vou acabar isto, 20 minutos, meia hora um episódio e agora vejo uma hora, mas vejo 12. E eu, quando por mim, vejo exatamente o mesmo tempo em episódios diferentes.
Por isso eu nem Agora sei até tens que ponto é menos que é budget. episódios, tens menos. Exato, eu acho que não é budget. Tens menos episódios, mas depois os episódios é tipo 1 hora. E eu acho que depois é também para ajudar nos números, porque como nós depois ficamos, é o binge watching. Agora acho que muita gente faz isso, desde que começamos a ficar mais tempo em casa. E como são menos episódios, uma pessoa diz: vejo mais um, e quando do nada já estamos a meio. E ajuda, se calhar, a fazer as contagens de visualizações da série, em vez de uma pessoa Sim. dropar no 12º Também episódio. é capaz, eu acho que é um bocadinho o que tu estás a dizer, e depois se calhar também é uma questão de competição. Nós, se tu fores a comparar com na altura em que eu era adolescente, tu tens muito mais séries e és exposto a muito mais séries. Porque antes tinhas as séries, estavam nos teus canais, eventualmente na net ouvias falar umas séries e ias sacar as séries na net, etc. Hoje em dia tu tens não sei quantos serviços de streaming, tu só na Netflix tens mesmo muita coisa, ou seja, acho que se calhar existe uma maior competição, não é? Entre as séries do que antes. Antes, se calhar, tu ficavas, pá, estavas na TV, né? Vês uma série interessante, isto se calhar é giro, vou começar a ver, não é? E hoje em dia eu acho que as pessoas fazem pelo menos eu, fazem uma decisão muito mais consciente de eu vou investir o meu tempo aqui e isso significa que eu não vou poder investir o meu tempo noutro sítio, porque há tanta coisa a acontecer, tantas séries. Sobretudo se forem assim meio geeks como eu acompanho Star Wars e Marvel, não sei o quê, que é mesmo muito difícil conseguires ter tempo para consumir tudo. Portanto, se calhar é por isso também que há maior competição, então vamos fazer as coisas mais contidas para ver se as pessoas efetivamente também não perdem o interesse a meio, né? Porque também acontece muito o caso das pessoas começarem a ver uma série e aborrecem-se a meio e param, não é? E é um bocado o que a Amy está a dizer, que se calhar se for menos episódios, pensas, só falta mais um, só falta mais dois, e acabas por Por ver tudo até ao conseguir fim, ver. mesmo que não gostarem ou algo Sim. assim. Não Sim. sei. Não sei o que é que está por trás. Eu confesso que também não sei, mas que não sou particularmente fã de episódios de 1 hora. Ou seja, eu acho que o modelo antigo de muitos episódios com 20 minutos, para mim, é o ideal. Tenho o mesmo problema com filmes. Quando os filmes começam a ser 2 horas e tal, 3 horas, eu... Calma. Mas eu entendo e eu acho que é precisamente por causa disso, Ana, de haver tanta competição que eles têm Sim. que mostrar que vale a pena apostar nesta série, até mesmo pela questão da renovação depois das temporadas, que muitas vezes está dependente dos números Dos números, já. que consegues de facto ter com as que já tens a emitir. Pronto, neste caso não é emitir, mas vocês perceberam. Eu acho que é precisamente por aí. Yep. Bem, vou então dar assim por terminada a conversa, que para o Filipe é mais 1 hora, portanto ele está um bocadinho mais à rasca Aqui que, já é tipo meia-noite, nós. meia-noite e 10, sim. Por isso vamos dar por encerrada aí a conversa. Tivemos bem, acho que conseguimos falar de tanta coisa diferente em 1 hora e meia, portanto acho que foi muito bom. Obrigada a toda a gente que esteve aí a assistir e a mandar os seus bitites e comentários também. Espero que quem não estava convencido, quem eventualmente pudesse estar aí a assistir, não tivesse convencido sobre ver a 4ª temporada, que tínhamos dado um bom push, ou que vos tenha também, de certa forma, feito pensar de forma diferente sobre esta temporada, porque vimos aqui pela nossa conversa que às vezes também nós próprios tivemos interpretações diferentes daquilo que aconteceu, portanto foi giro estarmos a ver as diferentes perspectivas. Agora, convido a cada um de vocês, de forma assim muito rápida, a despedirem-se e a dizerem assim, fazerem plug ao projeto que vocês têm, que queiram falar neste momento, onde é que vocês vos podem seguir, essas coisinhas todas, está bem? Começamos se calhar aqui com a Inês. Força. Sim, até porque eu não vou dizer assim muita coisa. Olha, eu gostei muito deste bocadinho que passei aqui convosco. Acho que levantámos imensos tópicos super relevantes e também eu própria aprendi bastante com as vossas interpretações da mesma coisa que eu tinha visto e que não tinha associado. Plugs, eu não tenho muitos plugs, mas o que eu gostava de dizer sim é que pronto, o P3 do público acaba por tocar em muitos destes temas e que se por acaso tiverem curiosidade ou tiverem algum tema que vos interesse, não só podem escrever para nós pelo megafone, como também podem simplesmente ler os artigos que nós vamos publicando muito à base das questões LGBTI, que mais e
tudo o resto, habitação, problemas de género, etc. Sim. Por acaso pergunto, especificamente dentro da temática LGBTQIA+, há algum tema que tu tens na cabeça que gostavas de explorar em termos de escrita? Especificamente? Um ou vários, não sei. Ou seja, eu aqui tenho mesmo a abrir o jogo porque, no meu caso, apesar de eu pertencer à comunidade, eu sinto muitas vezes que estou a vê-la de fora, porque lá está, não circula assim em espaços onde exista muita gente Exatamente aquilo da que eu comunidade. disse. Exatamente. Sim. Então eu sinto sempre um bocado que estou a vê-la de fora, por isso mesmo é que eu estava a deixar também o palco aberto para sugerirem temas. Mas em termos de, por exemplo, de coisas que nós falámos aqui, a questão de para mim pessoalmente, tipo, tudo que é tudo que pertence à comunidade trans, não só eu tenho muita dificuldade ainda em falar, sinto que estou a aprender muito, sinto que também ninguém tem a obrigação de me ensinar nada. E acho que esta posição também é importante de se salientar às vezes. Mas eu gostava de ter mais artigos no meu espaço, onde pudesse dar voz a esta comunidade, onde pudesse deixá-la falar dela própria sem ter também o viés de ok, eu tenho que falar para um meio generalista, portanto para, sei lá, para o homem de 40 anos que nunca pensou nisto. Gostava mais, pronto, exatamente, de dar-lhes o espaço e dar-lhes o microfone, pronto, basicamente. Nice. Parece que o meu comentário foi muito estúpido agora. Não. Não, mas não, estava a falar do nice, o meu comentário nice. Mas às vezes é uma coisa tipo tão overwhelming que tu não sabes o que dizer, mas bom. Amy, e tu? Bem, a mim, não é infelizmente, eu não tenho muito mais para dizer para além de dizer que me podem encontrar a jogar. Que jogos é que tu vais estar a jogar? Agora o que é que eu vou estar a jogar? É assim, outubro, Halloween, tentar, se eu conseguisse a minha ansiedade permitir, os spooky games, os jogos de terror, e também acabar alguns joguinhos do Xbox Game Pass que eu quero começar a entrar, que eu sei que tu jogaste, Ana, Hi-Fi Rush, Pentiment, gostava de começar a olhar para esses jogos também. Jogo o Cocoon, é muito fixe, estou a jogar sério? agora. Esse é o que estás a jogar agora, pois eu vi a tua foto. Sim. Eu tenho de ver. Esse é novo, né? No Xbox Game Pass, é curtinho, é um jogo de puzzles muito original e curtinho. Obrigada, fixe. Ok, fixe. Vou. Ok, podem me encontrar a jogar Cocoon em breve também. E depois podem me encontrar nas outras redes sociais, desde Twitter, TikTok, YouTube. Depois todos os meus playthroughs também vão para o YouTube e outras coisas que faço fora da stream. E estou-me a esquecer de um Instagram. De resto, depois uma coisa que eu e a Ana também fazemos parte de uma equipa LGBT+, e para dizer que as minhas mensagens estão abertas caso tenham algumas dúvidas dentro da parte da sexualidade, que eu sei que é uma parte da comunidade que aí está de fora. Eu também não sei tudo, mas acho que posso ajudar no sentimento de não se sentirem sozinhos em relação a dúvidas e questões que possam ter, e estou sempre aberta. Acho que também a minha função na sociedade é ajudar nesse aspecto e contribuir dessa maneira. E pronto, de resto é aí onde podem encontrar. Dou-te os parabéns por dares essa oportunidade às pessoas de, pronto, seres tão open, de convidar a malta também a partilhar as suas dores e inseguranças, etc. Uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha stream, às vezes aos momentos de just chatting, é enquanto damos por nós, começamos a falar de coisas polémicas, mas de uma forma que eu fico feliz de conseguir fazer de forma saudável. Porque eu acho que ninguém tem de estar contra ninguém, as pessoas têm que ter a mente aberta para conseguirem falar das coisas e para conseguirem ver as perspectivas, porque um mundo sem perspectivas diferentes, se não vivíamos, não existia, e vivíamos então na nova escola que eles vivem na última temporada. Por isso, eu acho que é preciso ser aberto para diferentes opiniões e conseguir discuti-las de uma forma saudável e ajudar a abrir os horizontes para pessoas que se calhar nem pensaram dessa maneira. E eu gosto de fazer isso. Gosto muito de fazer isso. E posso dizer que o faço no meu canal também. Felizmente. Filipe, conta coisas. Bem, eu quando comecei já falei de agora em outubro vou estar ocupado com o lançamento do novo livro.
Eu agora não vivendo em Portugal, é mais difícil ir às escolas, mas eu estou sempre aberto a convites e hoje em dia é tão fácil, não é a mesma coisa, mas é tão fácil fazer com o Zoom e com estas Sim, sim, tecnologias. sim. E eu adoro ir às escolas, são sempre momentos super intensos, mas com muita abertura em que nós falamos de tudo e acontece muito, mais quando vou, mas também nos meses seguintes, a receber mensagens Uhum. de alunos e alunas que O clique nem sempre é feito têm. naquele momento, não é? Às vezes Exatamente, é uma exatamente, sim. coisa. E eu Yeah. até hoje tenho pessoas que me, sei lá, que me viram numa escola em 2016 e que vêm falar comigo e pá, isso é muito bom. Pessoas que às vezes na altura ainda tinham dúvidas ou nem sabiam muito bem quem eram, porque muitas vezes são turmas muito novinhas, não é? E estou sempre aberto a esses convites, eu adoro ir. Já estive, eu gosto de ir sozinho, mas gosto de levar pessoas comigo. Já tive pessoal da Rede Execo, que é uma associação de jovens LGBTI, comigo também, e epá, nós criamos sempre ali momentos inesquecíveis e que são muito importantes. E para além disso, claro, eu estou sempre mais ligado ao gaming também, e podem-me seguir no Twitter ou no X, eu agora nunca sei como chamar. Yeah. É Ex, isso. formerly E Twitter. pronto, é isso. Sobretudo se forem fãs da Xbox, tu és muito fã da Xbox, portanto, se houver aí malta Sim, sim, que sim, sim. especificamente gosta de acompanhar coisas do Xbox e Xbox Game Pass, acho que acompanhar Também, aí sim. o que o Filipe vai dizendo é bom. Pronto, para estarem também a par. E é isto, malta. Portanto, assim, muito resumidamente, em princípio, quem apanhou esta conversa a meio, portanto, ficará com o VOD aqui na própria Twitch, para já. Depois amanhã eu vou colocar no YouTube e ainda nas plataformas de podcast, ou seja, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, essas coisas todas. Portanto, se não se apanharam a meio, ouviram, mas querem voltar a ver, querem partilhar com os vossos amigos, etc., podem fazê-lo dessa forma, ok? E é isto da minha parte. Pronto, eu vou estar live novamente, tanto hoje é quinta, já ando assim um bocado perdida. Vou estar live no sábado com jogos. Pronto, eu vou fazendo este podcast sempre que há uma série ou um conteúdo, séries, filmes, anime, que efetivamente eu acho relevante para estarmos a falar. Cada vez estou mais saturada de Star Wars e Marvel, portanto, não posso já dizer, não vou fazer uma conversa sobre o da Marvels, não vou fazer uma conversa sobre a Ahsoka, embora já ouvi dizer que a Ahsoka está muito bom. Eu ainda vou muito no início de Ahsoka, pá, mas acho que já perdi o comboio. Melhora. Acho que já perdi o comboio porque efetivamente quando eu acabar isto já passou muito tempo. Por isso acho que vou avançar para o próximo, que ainda não sei bem o que é. Por acaso sei, é Attack on Titan. Não sei se há aqui alguém que acompanha Attack on Titan. Vai sair o último dos últimos da nova temporada, etc. Aquilo é sempre muito confuso. Vai sair daqui a pouco tempo e eu, em princípio, devo fazer uma conversa sobre isso. Bem, ficamos então assim. Eu, como eu costumo dizer, para os meus convidados é um até já. Para a malta que está aí no chat, é um adeus, boa noite. Fiquem só para a rede, ok? Pronto, um beijinho. Tchau, 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 tchau. beijinhos.